E aí, galera, estamos aqui em mais um Podpi Podcast, o podcast. Mais irreverente do Brasil. Meu amigo Bruce Wilton, como é que tá, meu irmão? Eu tô bem, meu amigo. E você, como é que tá? Estouro total. Chama e bora pra cima. Estamos aqui hoje recebendo um cientista florianense. O homem é o rei da leishmaniose. O nome Doutor dele... Gabriel Ferreira. Valeu, doutor Gabriel Ferreira, ter disponibilizado aqui um pouco do seu tempo. Como é que você tá? É um prazer, meus amigos. Estou muito bem. Aqui nos trópicos tudo dá certo. Rapaz, o homem é diferenciado. Floriano, tem um cientista. Eu acho que nem Floriano nunca imaginou de ter um cientista. Nunca imaginou que ia ter um cidadão como esse, diferenciado. Lá do Mercado do Cruzeiro, diretamente do Mercado do Cruzeiro. Nasci no Hospital Tibério Nunes, pela mão do Dr. Hugo Filho, que eu chamo de tio Hugo. Doutor Hugo Filho. Foi. Tu nasceu no hospital? Nasci no Hospital Tibério É Nunes. duro. É duro, pai, é duro. E aí, Mamãe Gabriel? disse que foi o parto mais dolorido dos 4 filhos, mas que valeu a pena. Mas pô, o cabelo já era grande quando nasceu cabeludo. Cabelo em pouco. Não, era carequinha. Que era o bebê da Johnson. Gabriel, tá. e assim, como é que foi tua infância, essa questão do teu contato com essa questão de ciência? Como é que a galera entender assim, a origem, como é que começou isso? Ciência, eu até brinco com os meninos que não foi eu que escolhi a ciência, foi a ciência que me escolheu. Mas o primeiro contato que eu tenho memória, fazia a segunda série no Colégio Industrial. Eu estudei no Colégio Industrial São Francisco de Assis durante 11 anos, a minha vida inteira lá. E o Frei Antônio chegou com um microscópiozinho pequeno, colocou na sala e eu fiquei olhando, sem entender o que era aquilo ali. Aí ele explicou que era um microscópio, que era um aparelho, um dispositivo que conseguia aumentar milhares de vezes, você não tinha a escala o que é milhares. Uma coisa muito pequena a gente conseguia ver. Aí fez a filinha de criança para olhar e eu fiquei muito impressionado, mas eu nem alcançava para ver o microscópio, eu era tão pequeno, desse tamanhozinho. Ele colocou uma cadeira, eu subi, olhei, dali eu já sabia. Não vi muita coisa, mas eu já sabia pela a espiritualidade daquele negócio ali, que é aquilo ali que eu queria fazer, e tô até hoje. Que aí foi o teu primeiro contato assim com o microscópio que Foi. foi amor à primeira vista, diga assim. Foi. Depois daí eu ganhei Feira de Ciências na 5ª série, aí eles me colocaram como coordenador geral da Feira de Ciências na 6ª série, eu desse tamanhozinho coordenava até os anos científicos da época. E tô até hoje na ciência, sempre teve curiosidade. Quem não sabe, galera, o Gabriel, ele é biomédico, e aí lança aí teu currículo aí pra galera entender realmente quem é você, quem é o cientista de Só Floriano. um pouquinho Eu do... me formei aqui, depois eu fiz um mestrado em Ciências de Saúde na Universidade Federal do Piauí, na linha de pesquisa de ciências de doenças infecciosas e parasitárias. Mas eu sempre tive vontade de estudar doenças emergentes, negligenciadas e tropicais, que envolve um espectro muito grande de doenças que afeta a nossa região aqui, tuberculose, hanseníase, HIV, que são doenças que algumas são muito tropicais, outras nem tanto, mas afetam muito os trópicos. Inclui até outras que não são infecciosas, como a anemia, mas que também afeta a gente, e dengue e outras doenças transmitidas por vetores. E eu tinha mais ou menos esse escopo de doenças e entrei na Universidade Federal e com o meu mestrado eu ganhei um prêmio de jovem cientista na Espanha. O Instituto Carlos III pagou viagem para mim por vários países. Eu dei palestra, acho que uns 10 países da Europa. Fui para o Instituto Pasteur na França, em Paris. Fui para a República Tcheca, fui para a Espanha, para a Itália. Eu saí visitando hospitais e universidades, que na época eu estudava transmissão de leishmaniose e HIV. Tem como a pessoa ter as duas doenças ao mesmo tempo. E é uma doença inflamatória muito grave. O Teresina, na época, tinha a maior incidência do planeta Terra das duas doenças. Isso. E aí, quem tinha as duas doenças. Quem tinha as duas ao mesmo tempo. A pessoa tem HIV, ela é mais suscetível e pica com um insetinho que transmite o calazar, pega o protozoário e começa a inchar a barriga, ficar com o olho amarelo, dá muita febre, emagrece. E Teresina era uma das... Era a maior do planeta. Maior do planeta. Do planeta. Que na época. A leishmaniose, então, é o calazar, popularmente. Isso, é o calazar humano e que também afeta os cães. Na América do Sul. A mesma doença na África e na Índia só afeta humanos. Aqui ela afeta também outros animais. É por conta só de diferença de região que não é isso espécie. acontece? A espécie do parasita que é diferente. Porque o parasita é um inseto, né? Ele como é que... O parasita é um bichinho protozoário, igual uma ameba. É um bichinho. Aí o inseto que transmite é uma mosquinha. Ele pica um cachorrinho infectado ou uma outra pessoa infectada. E aí, durante alguns dias, tem um ciclo do parasita dentro dessa mosquinha. Quando ela pica outra pessoa, a pessoa pode ou não desenvolver a doença. Com HIV, quase sempre desenvolve a doença. E aqui tem muito inseto, tem a doença e tem muito HIV. Por isso que juntou esses 3 fatores e explodiu. Eu mostrei pela primeira vez na literatura
que uma pessoa aqui no Brasil era capaz de infectar um inseto, ou seja, a pessoa transmitia de pessoa a pessoa a doença através do inseto, mas não era necessário um cão. E aí tipo, muda toda a política de saúde pública, porque a gente mata os cães, na época matava os cães para tentar reduzir. Né? Tu lembra da carrocinha? Eu lembro. Que aquele cara craque dava, puxava no laço. Cachorro correndo, carro Rapaz, eu lembro que aí falando... É uma pena, é uma vergonha. Aquela política ali é uma vergonha, porque nunca diminuiu a incidência da doença. Mata os cachorros e não ensina. Sendo que tu descobriu... Eu mostrei que os seres humanos também eram capazes de infectar os insetos. Aí esse prêmio, até hoje, ele roda aí. Tu viu que eu recebi vários convites agora para 2022. Eu já fui em diversos países apresentar essa pesquisa e mostrar quais eram as perspectivas que eu tinha para isso. E era uma doença, não foi uma ideia própria minha, era uma linha de pesquisa do Dr. Carlos Henrique tem aqui. Ele fez doutorado em Harvard, é um cara muito inteligente, um grande médico e cientista. E foi ele que me recrutou para o laboratório dele para a gente estudar diversos aspectos. Esse foi só um, eu fiz 10 projetos lá que eu participei, dei muita ajuda na parte patológica, a gente tirava os baços das pessoas e com Calasa e HIV para tentar dar uma maior perspectiva de vida, que é muito, inflama muito, é um órgãozinho que tem aqui. E aí eu participei desse projeto, participei de projeto de inflamação intestinal desses pacientes, vários, de prognóstico, duas coisas que eu tenho muito interesse, é transmissão e mortalidade. Então eu tentava na minha cabeça, na época, eu vou estudar a transmissão para saber quem é que está sendo infectado, para tentar intervir lá e reduzir o número de casos. E depois eu vou lá no hospital ver quais os pacientes que estão morrendo e por quê. Que a gente reduz mortalidade. De um lado reduz transmissão, do outro reduz mortalidade. Você salva o maior número de pessoas possíveis. E eu tenho dedicado minha energia desde lá, desde pequeno até agora, com esse escopo de 5 ou 6 doenças, que eu tenho mais... Agora emergente, a Covid veio, né? Eu ajudei um pouco no diagnóstico. Mas eu sou especialista em estudar essas pequenas áreas. Daí eu fui para esses países todos, ganhei vários prêmios. Lá eu ganhei prêmio de melhor apresentação. E um desses que eu fui. E daí eu resolvi ir para o Canadá. Aí lá no Canadá hoje eu faço PhD, estou no finalzinho, meu 5º ano agora. Só falta mesmo uns pormenores para pegar o título. E lá eu estudo leishmania também, mas lá não tem calazar. Não tem mosquito, no frio menos 40 graus não escapa nada. Não escapa nada. Não, só a gente volta matar eu, quanto mais um mosquito. Quanto mais um mosquitinho. A pessoa lá não como é que o mosquito... Não, que ele vai bater a asa, congela. Aí cai. Durinho danado. Daí eu tô lá, tô já com 5 anos no Canadá. E o Canadá me deu muitas oportunidades. Eu fui... Através do Canadá, eu fui para os Estados Unidos, várias conferências dentro do Canadá, conheci 6 prêmios Nobel, e os melhores dos melhores nas áreas de ciência e tecnologia, porque era o que eu queria aprender. Isso aqui a gente tem muita doença, uma carga enorme de gente doente, de variedade de doenças, espectro clínico, a mesma doença, você vê 50 tipos de apresentação clínica, mas a gente não tem nada de tecnologia. Então, pensei que eu já sei mais ou menos como a doença afeta uma pessoa, um grupo, uma população, esse aqui dá mais febre, esse aqui sangra mais. Eu aprendi com o Dr. Carlos a identificar esses parâmetros médicos para poder intervi-lo e reduzir esses 2 critérios que eu estudo mais. Mas não sabia nada de tecnologia, não sabia o que era uma molécula de DNA, nunca tinha visto nada disso. Aí fui lá para o Canadá, aí lá tu começou a ver isso 18 horas por dia de estudo, trabalho, e discute, e pesquisa. E aí eu consegui avançar. Meu objetivo é juntar todo esse conhecimento para tentar reduzir, de novo, transmissão, mortalidade, salvar o maior número de pessoas possível. E focado nessa questão da leishmaniose. Leishmaniose é o meu protótipo, é que você estuda uma doença muito, que é para você aprender a entender como as técnicas e o que é que você extrai de informação dessas coisas que a gente faz de ciência. Por exemplo, você faz um teste, um swab para Covid. O que é que significa esse aqui? Qual o valor desse teste aqui? A gente acredita que a pessoa está com Covid porque o teste é positivo e a pessoa está tossindo. Então, para isso você tem que estudar muito. Geralmente você escolhe uma doença. Mas o meu foco são basicamente 5 doenças que eu tenho mais interesse. HIV, hanseníase, tuberculose, leishmaniose, que na verdade é um espectro de doenças. Você tem leishmaniose tegumentar, que só dá na pele, e a visceral, que é essa calazar. E tem umas formas intermediárias e uma forma pós-imunológica. E eu gostaria de estudar uma micose. Aqui tem muita coccidioide da micose. Uma tosse, você vê aqui, com cabo caça-tatu, que abre o buraco, dá cachorro, dá todo mundo. Pronto, o Piauí tem uma incidência grande dessa doença. É o gogo chamado. Esse cachorro aí tá com gogo. Ei, menino, tu tá com gogo. Acaba tendo uma tosse velha que não acaba nunca. Acaba não.
Aí eu tenho interesse também em estudar essa doença. E doenças emergentes, né? Na época eu andei dando pitaco aí no chikungunya, zika, aí veio a Covid, que é uma doença emergente. Você não sabe, a doença surge, você tem que estar preparado para enfrentar. E eu gosto desses desafios. Essas doenças são parecidas, assim? Nada, não tem nada. Qual o critério da escolha e por que essas doenças? Porque, tipo, são muitas as doenças que eu quero estudar. E eu quero estudar essas por quê? Qual o motivo? Puro e simplesmente porque afeta mais a gente aqui, os pobres. A nossa região, né? A gente faz nada, são negligenciados, não tem dinheiro para isso. Não Floriano tem já estudo. teve um dos maiores índices de hanseníase do Brasil. Nós estamos lá no topo. Hanseníase lá no Bosque. Lepra, nós estamos em 2022. E tem... É o maior, era o maior índice. Já teve entre os maiores, por cidade, né? Por população, é proporcional. E é uma mas questão hoje que com a tecnologia tem controle faz fácil, né? sentido, a gente tem um tratamento, a gente sabe o que é a bactéria, sabe onde é que pega. Então a gente tem que fazer um pouquinho de esforço para tentar reduzir esses casos, tuberculose. Eu sei que não é fácil, mas veja, uma é doença sexualmente transmissível, a outra sai pelo catarro, a outra transmite pelo mosquito. Uma não tem nada a ver com a outra. O que tem em comum é que tem a incidência muito grande aqui. Eu sou apaixonado pelo Piauí e eu quero resolver os problemas daqui, né? Do Canadá, não. Então tá indo buscar conteúdo, tá buscando indo. experiência para Exatamente. trazer, para praticar aqui, atuar. Para ajudar a população, ajudar quem não. Para resolver. Pra Não é resolver. para resolver. Vem para negadinho, conversa fiada. Conversinha fiada, não. O homem é duro. É muito nobre essa sua questão. O propósito, né? O propósito de o cara vir, É foda. trazer Rapaz, o conhecimento. eu sou apaixonado. Todo lugar que eu vou, Floriano vai comigo. Todo mundo sabe que eu sou de Floriano. Nesse último, antes da pandemia, no ano de 2019, finalzinho, eu ganhei um prêmio lá do departamento e fui para uma conferência numa cidadezinha que chama Sherbrooke. É bem pertinho lá de Quebec, no interior do Canadá. Mas eles têm um clube que só estuda RNA, essa molécula que é feita uma das vacinas, e vem os melhores do planeta Terra. Por ocasião, sorte minha, era 25 anos desse clube e tinha 8 prêmios Nobel lá. 8 caras que já ganharam o prêmio Nobel de Medicina só para falar com as pessoas. E são 80, 90 pessoas, é só os escolhidos que vão para lá. E aí você conversa assim com os caras que eu li, o cara que descobriu uma parte do DNA que não codifica nada. Então, assim, quando eu comecei a estudar em 2000 alguma coisa, ficava fascinado como foi que esse cara pensou nisso. E eu conheci os caras, enchi a lata de vinho com o velho. Aí tinha um esse lá, ele tirou uma foto do ribossomo, um pedacinho que tem dentro de uma célula, ele botou dentro de um cristal. Tipo, cara, uma coisa absurda. E ele é bem velhinho, ele é polonês. E na época a Alemanha nazista já tinha invadido a Polônia. E ele tinha censura dentro dos estudos dele. E ele estava lá rodeado de gente, e eu já tinha tomado 2 tacinhas de vinho, eu não bebo muito, não. Aí eu cheguei... De leve. E todo mundo fazendo pergunta científica, eu vi que ele estava assim um pouco... Chateado já. 8 horas da noite, o cara começou 7 horas da manhã a dar palestra. O cara falando em Aí eu cheguei e disse, RNA. professor, rapaz, e como é que aqueles nazistas sabiam o que era que o senhor estava escrevendo? O senhor estava escrevendo uma coisa que ninguém na época sabia. Ele bateu a mão na mesa. Ele não sabia de nada. Senta aqui, bota a cadeira aqui, quer um vinhozinho? Pode, já tá assim aí. Aí começa a beber. Eu não queria não, mas você tá insistindo. Tá insistindo. Eu disse, o senhor vem de... Aí ele perguntou, e você vem de onde? Eu disse, eu sou de Floriano. Aí peguei, mostrei aqui, botei no mapa, sabe? Foi aproximando, Floriano bem aqui. O velho ficou olhando assim, disse, e a floresta amazônica? Que floresta amazônica? Mesmo da caramba. O velho já com a cara cheia de uísque, me cuspindo todo. Vai, uma experiência excepcional. Você conhecer essas pessoas que fizeram a história da humanidade. Daqui a 200 anos foi ele o primeiro cara que Não é o livro do cara, é o cara do livro, né? É o cara do livro. O cara do livro, é E eu mostro Floriano. Onde eu vou? Na hora que eu vou, só aqui, Floriano. Carrega Floriano O contigo. cara que tá comigo. Tá Os comigo caras, todo rapaz, lá no Piauí, Floriano. Eles não sabem, né? Não tem a menor noção de o que é que falcou. O Brasil, para eles, é todo... A maioria, não tem gente com estudo de geografia, mas eles têm uma noção floresta amazônica e samba e carnaval. Rio de Janeiro. Isso. É bem o que a mídia quer Seus estereótipos. transmitir, né? Assim como quando a gente olha para o Canadá, pensa que é só gelo e dos esportes do gelo, a gente não tem um conhecimento da rotina deles. É um país continental também, maior do que o Brasil em extensão territorial, mas tem muito menos pessoas, né? 36 milhões de habitantes, menor do que o estado de São Paulo. Então só tem gelo muito. Então, já que existe todo esse estudo para resolver, né, alguns dos problemas que nós temos aqui no Piauí, a ideia e o foco é estudar, mas é voltar, né? O quanto antes voltar. A ideia é voltar. Eu acho um absurdo que a gente não consegue fazer um diagnóstico de tuberculose rápido. É um absurdo. É uma tinta, o cara bota o catarro lá,
E o cara bota 2 tintas e olha no microscópio. Tá vermelho é tuberculose. Por que é que não faz? Não faz. E não tem isso. Tem, a gente consegue acompanhar. É claro que não é tão simples como eu tô falando, mas ao mesmo tempo é. É um pouco complicado porque tem pessoas que começam o tratamento e não fazem o tratamento todo, param o tratamento na metade. E essas pessoas transmitem. Tem pessoas que transmitem antes de ter muitos sintomas. A gente mora muita gente na mesma casa, não tem saneamento, a gente é pobre. Tem muito fator aí no meio. Mas a gente tinha que ter uma maneira de diagnosticar rápido e de acompanhar o tratamento dessas Tu acha pessoas. assim, que falta recurso de políticas públicas? O que seria assim? Ou falta gente com conhecimento, isso que tu tá buscando para trazer, para realizar esses processos? Desculpa, falta os dois. Falta muito recurso, a gente não tem recurso para nada, zero, principalmente para essas doenças. Não afeta e não incomoda as elites. E tem muito pouco pessoas treinadas, né? A gente tem que treinar mais. Um dos meus focos é aprender e o meu principal é treinar uma nova geração aí de cientistas, de pessoas que consigam... Influenciar também, né? Porque eu inspirar acho que... as pessoas. Não né? sei, mas tu deve saber, mas no Piauí eu não conheço, assim, cientista que tem prêmios, que tem alguma coisa assim. Tem em áreas diferentes. Essas áreas negligenciadas tem menos, porque... esses prêmios é só quando você consegue chegar lá. E não tem muito prêmio porque não tem muito dinheiro. Já está dizendo, não, eles são negligenciados. Nessas áreas das doenças tropicais. Mas tem como a gente fazer. Tem muito cérebro aqui, tem muita energia e pouca organização. Então, qualquer menino desse que você chegar bem na universidade, eles têm energia para aprender e eles são atentos, querem, mas não tem incentivo e para ali, né? Você aprende... E eu não desisto. Essa questão tua mesmo, tacar um que pau tu na minha ganhou cabeça. o prêmio, que tu fez esse estudo. Que eu acredito que para fazer esse estudo também tem que ter recurso, tem que ter... Tem. Eu só consegui porque o meu orientador daqui, Dr. Carlos, já tem uma carreira de muitos anos e ele investiu em mim. E eu pretendo fazer o mesmo por outros menininhos aí no futuro. Então tu teve Doutor Carlos... Carlos Henrique Nery Costa, é meu daqui meu de guru. Teresina. Pra ti é como se fosse um... É teu mentor. O teu principal mentor, assim. Com certeza. Ele é um grande cientista, é um médico, ele fez o doutorado dele em Harvard na década de 90 e resolveu voltar para o Piauí. É um dos exemplos. Né? Não precisava. Doutor Carlos Eduardo aí, ó. Valeu por acreditar no nosso menino, florianense. O menino estourou. Floriano, meu amigo. Furacão, chama. Eita, rapaz, que Aí história. então, esse prêmio, eu acredito que aí abriu as portas, que aí é onde tu foi para fazer o PhD, como é que funciona? Você tem que É bolsa, como é que... Tem que mostrar serviço, né? Eu não tenho nada do Brasil, cara. Não tenho nenhum recurso. Nada. Não tenho nada do Brasil. Nunca me deu nada. Recurso Eu tive bolsa de mestrado, né? Meu mestrado aqui na Universidade Federal. Mas mesmo assim eu trabalhava para poder... Eu tinha que trabalhar no mestrado para poder ajudar, porque a gente não tem recurso. Lá no Canadá, não. Eu ganhei a primeira bolsa. Eu ganhei 4 bolsas no Canadá já. Eu acho que eu sou o que mais ganhou bolsa lá no meu departamento. Acho que sim. Eu ganhei uma bolsa de pesquisa e inovação assim que eu cheguei, por conta da qualidade do projeto, também do currículo da minha orientadora, que a mulher que me aceitou lá também é uma das maiores do mundo. Na verdade, eu escolhi... Tinha 2 pessoas no mundo que sabiam muito sobre esse assunto que eu queria. Uma na Alemanha e outra no Canadá. Tu escolheu a do Canadá. Eu escolhi porque ela estuda a mesma espécie que tem aqui no Piauí. A da Alemanha estuda a espécie da África. Aí eu fui pro Canadá. E ela me aceitou, né? Teve várias entrevistas no Skype, tive que desenrolar o inglês. Eu nunca fiz curso, eu aprendi tudo sozinho, né? Porque tu é poliglota também, né? Tu fala quantos idiomas Vixe. atualmente? Eu falo no dia a dia inteiro, assim, eu falo muito em francês lá E lá em em Quebec, Quebec o é idioma francês. é francês, A língua oficial é francesa, a língua oficial da universidade é francesa. Mas a parte científica, reunião, tudo é inglês. Aí eu falo, português é a minha primeira língua, eu aprendi alemão quando era criança, também sozinho, ainda falo razoável, falo espanhol. E a depender do tanto de vinho, ainda enrola italiano, um pouquinho de tcheco, russo, eu não sei. Depende muito da extensão também. do Passa assunto. fome não, passa? Não, passo não. Em lugar nenhum. Mas o inglês tu... Não, inglês, francês, eu tenho... Inglês, francês, alemão e espanhol eu tenho um título, né? O papel lá. Eu já fiz prova de proficiência que prova que eu tenho uma proficiência nessa língua. Fiz o teste. Poliglota. Eu? Buenos dias, buenas noites, Você foi quando ele muchachos, foi quando ele- recentemente aí, hermanos. Foi quando ele teve uma viagemzinha aí e voltou querendo Acaba falar. tomar um vinho, um uísque, fala tudo. Todo mundo entende, o bebo tudo se entende. Bebo é só um, é do Bebo Piauí, na Europa, tudo igual. do Quebec, lá é tudo bebo, É uns bebo. meninos enjoados, outros mais. É uma conversa de mais um, conta, tá, desenrola tudo.
E eu tava... Quebec, eu tava dando uma pesquisada. Lá ela é uma cidade que ela é em volta, tem muros, tem todo É a única das Américas. Porque Quebec é a capital da parte francesa, um patrimônio histórico da humanidade. E lá na época, quando os colonizados lá o Canadá era sempre briga inglês e francês. Tanto que a metade é francesa, a metade é inglesa. Mas o dono do Canadá é a Rainha Elizabeth, a dona. Quem manda lá. Só que tem um rio que chama São Laurence, que entra, assim, dá uns 200 Parnaíba. É um rio que falta no chão. De largura, 200 de largura. É. E aí eu era muito suscetível a ataques, né, dos ingleses, dos franceses, e eles fizeram um muro na cidade toda ao redor. E ainda hoje é preservado, no muro de 1600 alguma coisa. Todo de pedra. Tudo. Rapaz, eu fico tem um invocado boulevard na como cidade. que os caras faziam aquele muro todo certinho. Tem as torres que era para proteger, e os canhões apontados. Os canhões Se vier, apontados. mete o fogo. Eu tive recentemente agora lá em Cartagena, na Colômbia, também tem toda a cidade amuralhada. Rapaz, pô, o cara vê cada blocão de pedra. Eu fico pensando, rapaz, como é que esses cabas trouxeram? Não tinha, Sem máquina, sem não nada. Não tinha trator, não tinha nada. Como é que era? Tecnologia, rodava em pau, botava os pau e ia empurrando. É de encabular, né? Bolar em caixa, menino. Tchá, Bota como é que... Rapaz, Bate o rapaz, nego sofreu pra carregar aquelas pedras. Ali tinha nego no chicote. Só chama! Bora, caba safado! Gabriel, e como foi essa questão de adaptação? Chegou lá, sair daqui do Brasil para outro país, para morar mesmo assim? Porque tu deu um tour, né? Foi um tour primeiro. Eu fiz um tour, rodei um bocado. Aí depois eu decidiu... voltei pro Brasil, cheguei em setembro mais ou menos, e eu viajei em janeiro. Então eu tive ainda 3 meses no Brasil. Fui pro Rock in Rio, eu já sabia que eu ia embora. Fiquei dando uma curtida pelas praias aqui do Nordeste até o Rio de Janeiro. Aí eu saí daqui em janeiro, aqui na porta do aeroporto em Teresina, eu tava fazendo uns 56 de sensação térmica. Na sombra. Era. E quando eu desci em Montreal, tava fazendo menos 27 graus. E eu não comprei casaco nem nada, porque não adianta comprar aqui, né? Lá é muito frio, você tem que comprar as tecnologias de lá. E eu desci no aeroporto e eu tinha um voo Montreal-Quebec, eu não sabia que era bem pertinho, é como se fosse Floriano Teresina. Então, pra você ir pro avião, aqueles aviões bem pequenininhos, você vai caminhando por fora do aeroporto. Tipo aqui em Teresina. Exatamente. E eu sem casaco, sem nada, menos 27 graus. O que eu tô fazendo, né? Menos 27 graus. O cara sai da beira do Parnaíba pra ir pro negócio desse. Tremendo de frio. Eu e uma coitada da África que tava atrás de mim. Só nós dois sem casaco, né? Entramos no aeroporto, dentro do avião, tremendo. Aí eu tava assim com as mãos assim. O comissário de bordo chegou e disse, você é um cheiro ruim aqui? Tá cheirando mal. Um cheiro ruim. Não, moço, nós estamos congelando. Eu também cumpri. Eu vim foi de mais 40. Eu posso lhe oferecer uma bebida quente? De moço, me traga uma quente. Não tem não uma quente. Uma vodka, uma maraense com cajuíto. Rapaz, vai ficar marafa com caju. Rapaz, eu fico trouxe imaginando. um copão de café. Menos 27 graus, pô. Eu peguei menos 9 graus no Chile. Meu amigo, rapaz, parece que enrijece. Os dedos, a dor aqui dentro da cabeça. Eu acho muito ruim abaixo de menos 25. Até menos 25, você bem equipado, você ainda brinca. As coisas do inverno são legais. Você faz esqui, tem uns treinochinhos que chama cachorrinho puxando. Tem tipo um jet ski, uma motinha, né? Tudo, motonete, não sei como é que traduz. Mas tem muita coisa pra você fazer no inverno, mas você tem que estar bem equipado. Agora, como tu falou, né? As roupas dele lá já lhe dá um conforto. Tecnologia, né? É. Mas mesmo abaixo de menos 25, queima os olhos, seca a boca, queima a pele. Você vê com uma agonia danada, um frio muito seco, é horrível. E aí eu pensando agora. Eu fui até o Polo Norte, agora na Covid. Lá tava muito menos que menos 50. Menos 50? Tava. De sensação térmica tava. Mas como é que anda? Quando faz xixi, o bicho já congela, como é? Rapaz, isso é o seguinte, no início... Rapaz, menos 50. Quando desligar as câmeras, eu vou te dizer o que é que acontece. Não, eu posso dizer de uma maneira científica de dizer. Quando você exterioriza a glande, queima, meu amigo. Eita, porra! Pega fogo. Menos 50 graus. Mija não. Qual era a roupa, moço? Era de pedra a roupa? Não, tem uma roupa, tem um casaco, acho que ele tem um material por dentro e mais 2 capas por fora para isolar. É muito pesadão, os casacão não é pesado. Os casacos do invernão mesmo é muito pesado. E aí tu foi tipo pra um centro de Não, lá falou o seguinte, no início não era estudo não, era diagnóstico. No início da pandemia a gente não sabia de o vírus onde tinha vindo, mas a gente não tinha as ferramentas para poder fazer o diagnóstico correto. A primazia de uma epidemia é você identificar rápido os casos para isolar
que ele não transmite para outras pessoas. E o Canadá é muito organizado em relação a isso, tanto que hoje lidera o mundo, né? Em medidas de saúde pública. E lá funciona tudo. Do A ao Z. Todas as medidas de saúde pública funcionam. De máscara, lavagem de mão, coisa simples. Então, quando saiu, porque tu quando foi saiu, bem no começo, então tu chegou... Aí como eu trabalho no Centro de Pesquisa de Infectologia do Hospital Universitário, é dentro do hospital. Então lá o governo vai lá e procura os caras, que vão fazer o quê? E aí um dos cientistas lá, ele fez o protocolo de testagem, que é esse PCR que a gente faz hoje. E ele me convidou. Eles estavam preocupados com medo da doença se alastrar pelos territórios indígenas, que na verdade é esquimós de lá, né? Que vai mais para cima, e lá é gelo eterno. Então, se a doença chega lá, os caras suscetíveis, só vê uma pessoa a cada 10 anos, mas era mortalidade muito alta. Assim como os nossos índios, eles são suscetíveis, mas eu acho que lá ainda é muito mais isolado, talvez. Não sei. E essa questão do clima, por ser frio, prejudica porque eles ficam presos dentro do local. Então, quando vem a doença, a proximidade é muito grande, né? Aqui, toda razão, exatamente isso. Aqui é aberto, né? Os índios estão tudo no meio do terreiro. E o clima mais tropical, né? Daí... Ou isso não tem nada a ver? O vírus, ele tanto faz ser o frio como calor, ele... Não, acredita-se que a gente não sabe exatamente por quê, mas esse aumentozinho de temperatura, na época que eles fizeram os estudos, aumentava a taxa de transmissão. Diminuiu, na verdade, no início diminuía, mas era pura e simplesmente porque as outras pessoas estavam mais fechadas. Então, para doença respiratória, normalmente lugar frio é maior a transmissão, mas é porque a gente fica tudo... É porque fica mais recolhido, no caso. Então. É tudo dentro de aquecedor. Quer dizer, então, pro vírus não tem essa questão, né? Ele não sente frio nem calor. Não, teoricamente não. O parasita sim, porque ele tem um ciclo e esse ciclo reduz quando aumenta a temperatura. Isso a gente é claro. O vírus da dengue, ele reduziu aumentou a taxa de transmissão com o aumento de temperatura, mas é porque dentro do mosquito que transmite a dengue, ele ficava 14 dias para ter o ciclo do vírus, o vírus se reproduzir, se tornar uma partícula infectante. Ele reduziu para 10, 9, aqui o Aedes aegypti, desgraça, transmite tudo quanto é doença. Para alguns vírus mas eles são transmitidos por vetores, tem uma coisa específica. Né? Para a Covid eu não creio que tenha diferença, não. Mas é mais epidemiológico, é mais o estilo de vida do que um comportamento sozinho do vírus. E aí tu foi convidado a ir lá para os esquimós. Foi para fazer diagnóstico, era a testagem. Então lá o meu cargo era de sênior, eu e tinha 2 pessoas que eram... Eles faziam, mas eu que decidia. Tinha um meninozinho recém-formado em medicina e tinha um bioquímico. E eu era o sênior. Então a gente ia lá para o norte e lá todo avião que descia tinha que todo mundo ser testado. E eu tinha que decidir contato de risco, por exemplo. Deu um positivo, quem é que eu vou mandar em volta? Porque o governo tinha que mandar um avião e buscar. Isso tudo custa um absurdo de dinheiro. Se mandar um avião e buscar um cara infectado. Teve um dia lá que eu mandei 14 de volta. E essa base lá é tipo uma base científica, mas é uma mina de diamante. E os caras têm muito dinheiro. A aldeia indígena é por volta de uma mina. As empresas chegaram lá, furam o buraco. Eles conseguem furar no gelo. Só o Canadá faz um negócio desse. O gelo é mais duro do que a madeira. Mas eles escavam ouro, diamante, tudo. Aí como é? Tem as casas mesmo de concreto? Não, como é? Tem casa de as concreto não. As construções da edificação madeira, são o que como? Pedra e... Container. Só que eles botam material dentro do container para isolar, tipo um polietileno, estireno, um desses materiais, desses compostos químicos, tipo esse aqui, e eles botam dentro, isola, aí depois às vezes ele bota madeira, que madeira também é isolante, e aí vai construir. Mas é um contêinerzinho marítimo mesmo. É um pouquinho maior, Bruce. Esse marítimo, mas um pouquinho maior. Tem, por exemplo, o do centro de testagem, que era um laboratório separado, era um container, aquele exato container que você tem. Só que revestido. Quando entrava quentinho. Era aquilo ali que eu tinha. Quando saía... E o pior é o seguinte, 50. A metade do container é só uma caixa que chama de glove box. É uma caixa para você manipular o vírus, porque o vírus é muito infeccioso e na época a gente tinha medo, a gente não sabia nada. Então, para você manipular o vírus, bota dentro... Os enfermeiros, já tinham 4 enfermeiros, eles faziam as coletas e mandavam as amostras. Você botava dentro de uma caixa a vácuo, fechava, ligava o motor, aí o motor tira o ar inteiro, aí você mete as mãos assim numa coisa de borracha e vai manipulando. Aí ali você já mata o vírus e para poder fazer o teste. Porque se você manipular o vírus ali, todo mundo pega. E espalhar para... Isso foi bem no início, assim que... Foi no início. Como foi assim tua reação? Pô, tem um vírus... Rapaz, eu tive que estudar, né? Porque a gente não sabia qual era o gene que ia amplificar, o que é que significa isso. Porque esse teste, o vírus é assim, ele tem uma capinha de gordura e ele tem umas proteínas dentro. Então tem 3 desses pedacinhos que você tem uma maneira de amplificar e a máquina enxerga. Aí como você diz, o cara tem um vírus.
Só que na época a gente não sabia. E é muito pequeno, então você pode ser uma sequência redundante, pode ser outra coisa, e tu diz, o cara tem um vírus, e não é o vírus. E aí, na época, a gente estava jogando com isso, para poder fazer um protocolo seguro e eficaz. A gente já sabia que ele tinha uma sensibilidade muito alta, só que ainda a gente fazia outra coisa. A gente misturava o catarro de todo mundo, 10 pessoas, e procurava. Se desse positivo, aí tu tinha que ir de pessoa a pessoa para saber qual era, para poder acelerar. Porque quando a maioria é negativa, vale a pena você fazer isso. Normalmente, doença com menos de 10% de prevalência, a gente consegue fazer isso. E aí, esse protocolo todo não existia, foi feito lá na hora. Eu tive que estudar para poder tomar decisões. Lá era difícil, saúde pública ligava. No dia que eu cheguei, tinha 60 mil, até o dia que eu cheguei, tinha 60 mil pessoas testadas em todo esse território no norte do Canadá. E eu acho que não tinha tido nenhum positivo, se eu não me engano. No dia que eu cheguei, teve 3. A saúde pública ligou. Tá errado, tô fazendo coisa que é errado o quê, menino? Que é Floriano. Tá respeitando nós. Não, eu expliquei pra ele, eu falei assim. Respeito o mercado cruzeiro. Eu tomo cachaça lá no Toquinho. Aqui é Universidade do Tolkien aqui. Comprar bomba no Chico Sortidão. Eu falei, não. Aí eu expliquei, né, que eu tinha feito 2 extrações genéticas, alvos diferentes, de Luiz. Expliquei o que era que eu tinha mandado fazer lá. E eles pegaram muita confiança e depois eles já me ofereceram vários cargos lá, mas não vou mexer com isso mais não. E daí, mas foi engraçado o seguinte, a ida, que é aquela coisa que você não... Eu vou pro Polo Norte, meu cara, sair da beira do Parnaíba, lá na galeria, pra ir pro Polo Norte. Aí o motorista me buscar, 3 horas da manhã. O cara chegou lá em casa, neve batendo nas portas, já no grosso do inverno. E aí eu peguei minhas malas, não sabia nem o que eu vou levar, para uma base no Polo Norte. Porque lá é uma base mesmo, lá a maioria... Tipo coisa de filme, aqueles filmes mesmo que a gente... Tem muita coisa subterrânea, e a base fica lá, a maioria tem a população indígena, que é uma cidadezinha próxima, aí já tinha outro posto lá e eu era responsável pela base. Então a base era trabalhador na mina e cientista, tinha geólogo, microbiologista, tinha muita gente que estuda as coisas lá do norte gelado, né, da floresta boreal para cima. E daí o cara foi me buscar e eu ali calado, rapaz, o aeroporto era 200 km de Quebec, é um avião particular que vai pegar a gente. Eu, rapaz, não é no aeroporto daqui não. E o cara disse, não, nós só vamos chegar lá no aeroporto daqui a 5 horas, pode dormir aí. Ele se fechou, só que eu não gostei. O cara não sabia nem pra onde era que eu tava indo. Esse aeroporto que tu foi, era tipo de uma base militar? Era um aeroporto, não, era um aeroporto particular, pequeno, contratado pelos caras da mina, pelos caras do dinheiro. O cara fica lá em Nova York com uma mina de diamante e extrai lá no norte do Canadá. E aí, protocolo de segurança absurdo, todo mundo de máscara, óculos, luva, ninguém podia encostar em nada. No início a gente sabia quase nada do que estava acontecendo com o vírus. Com medo, Gabriel, assim, tu falou, pô, meu, tô indo lá pro Covil do Rapaz, Lobo. eu tava querendo era que o pau torasse. O problema é o seguinte, lá tem uma coisa de segurança horrível, você não pode levar álcool, não pode beber nada, aí já tá errado. Não pode levar água. Começou? Não, porque o cara não frio daquele, não pô. Tomar cachaça. Eu não bebo muito, não. Não escondidinho, não? Dentro da minha? Eles revistam a mala, revistam tudo. Da cadeia? Tudo, da prisão. Da tem cadeia, lei pra isso. tem, Pra né? você entrar lá, você tem que ter uma autorização do governo. E aí você preenche um monte de formulário. Você já foi preso, seu pai já foi preso. Moço, larga meu pai de Não mão. passava lá não. Passar, se tem passagem na polícia, não passa não. Passar não. Daí, quando eu cheguei lá, os caras abrem a mala, revista tudo. Só que rapaz, eu vou lá pra esse negócio, nós vamos levando uma faca. Nesses filmes que eu assisto, o cientista é o primeiro que morre. Na hora que chega lá, a hora que chega na Antártica, tá vendo aquele Alien vs Predador? O predador sai do chão, come logo a cabeça. E o cara não tem uma faca pra se defender, não dá certo. Nada, não pode levar nada. E não podia levar faca também, não. Não pode levar nada, de vez só sua roupa. E acabou. E eles têm várias etapas de segurança. Eles passam sua mala no raio-x, ele reviste sua mala, ele pesa. Se o cara roubar uma pedra de diamante e botar lá, ele sabe que ele tem um peso da mala. Rapaz. É um controle rígido. Eu nunca vi um negócio tão rígido como aquele. E tudo lá é escrito assim, inglês, francês e a língua dos esquimó. Ninguém sabe, só um negócio assim. Então, a língua lá dos esquimó. E os esquimó moravam naquelas casinhas de gelo mesmo? Não é de gelo mais não. Aquilo não tem mais não. É de madeira, né? É, de madeira. É tipo umas cabaninhas de madeira. Assim. Mas tem essas casinhas lá. Não, tem turística, né? Mas Então, pra o cara ver, tirar. Ou então, se o cara vai pescar, caçar no gelo, eles têm muito isso. Lá é legal, você pode pescar e caçar. Tem as temporadas de caça, pode matar foca, esses bichos tudo. O urso polar. O urso não pode, não. Tu viu o urso? Não, aí escuta a história.
Aí o que aconteceu? E eu com medo. Só o que eu tava preocupado é isso. Na hora que só morre o cientista. Na hora que chega lá, roda a luz vermelha, vira zumbi, come o cara e eu não tenho uma faca pra me defender. Rapaz, mas é muita viagem. Aí peguei, quando eu olhei o avião, eu disse, não, esse avião aí não bota lá não. Um avião bem pequenininho, igual aquele avião do Dr. Leal, que eu vinha de Floriano pra cá com ele. Pra voar no coisa? Pra descer em menos 50, esse aí não desce não. E de Aí rodinha mesmo pousava, né? O piloto lá, e eu disse, ei, chefe, e esse bichinho aí é pra nós ir, nós tudinho aqui, que esse monte de gente aqui dentro. Aí o piloto disse, e o senhor é quem? E eu disse, eu sou o responsável pela infectologia aqui. Aí o cara, aí ele, rapaz, ele ficou muito interessado, né? E nós vamos fazer o quê? Aí eu comecei, minha amiga, esse avião aí não sobe não. Aí ele, não, rapaz, essas hélices, eu prefiro essas hélices. Não é turbina, era de hélice, porque a pista lá é bem curtinha. Eu digo, ótimo, muito bom saber. Bom saber. Ele falou, Posso ligar pra minha mãe e meu pai? Nessas pistas curtas, é melhor a gente descer com essas hélices do que com turbina, mas também as turbinas aguentam o frio rigoroso, porque o avião sobe, né, 40 mil pés, e lá em cima também é muito frio. Eu disse, não, mas daqui que esquente. Senão aí nem cabe esse tanto de gente aqui. Tinha uma galera Era grande. avião pra quantas pessoas? 12? Rapaz, Bruce, tinha umas 18 pessoas. Um avião pra 18 pessoas. Era. E o bichinho só com três. Com duas hélicezinhas. E uma na Duas. frente. Não, Só do só lado. tinha as duas do lado. E Deus, que ia levando com a mão assim, ó. Porque quando pra subir, ele já subiu tremendo assim. Aí eu digo, aqui não. Aí eu tava do lado de Não uma. ia não, mãe. Eu tava. Tem jumento, não um cavalo. Eu tava do lado de uma geóloga, que ela tava indo pela primeira vez ver uma pedra que tinha lá. E eu olhei pra ela, aí eu perguntei uma coisa em francês, ela a parte inglesa não falava. Ela, não, eu não falo francês. Aí eu disse, aí você já foi? Eu tô indo a primeira vez. Ela disse, eu também. Eu digo, pois pronto, mas ninguém sabia, não tinha nem a quem perguntar nada. Mas ela morreu primeiro, Aí a o cientista avião- empurrava ela primeiro. Era bem bonita essa Quando um mulher. zumbi chegasse, eu corria. Era bonita? Era muito Era? bonito, é. Por isso que tu já chegou logo. Não, eu sou casado. Aí, aí o avião velho subiu e lá é longe, meu amigo. O avião pequeno teve que parar para reabastecer. Isso. Com 2 horas e 1 hora e um Aí pouquinho. Parou no meio do tempo, num lugar chamado Chibougamau. Era só um aeroportozinho. Para descer, o vento bate assim, aí bate aquela rajada de gelo. Trá! E o avião vem de lado, assim. Tremedeira da porra, falta não parar. Aqui é o piloto quebequiano, passando pra informar que vamos parar no posto aqui. Como é o nome do lugar? Chibougamau. Chibugamu, pra abastecer. Eu vou falar, meu Deus do céu. Chibugamu. Tem um galão de combustível de 5 litros. Com uma garrafa PET cortada. Ele parou e veio um cara todo cheio de coisa, médico lá. O combustível do avião não congela, metanol não congela. Aí enche, sobe de novo, ganha água aí de novo. Aí desceu lá, esse lugar é tão embaçado, essa base lá, que o avião desce um lugar antes. Aí vem um ônibus com pneuzão de cross. E um caminhão tirando a neve, fazendo estrada. É uma patrolzona fazendo estrada e um ônibus. Eu passando. É cor de filme isso aí. Aí galera. Parece que não acontece não, né? Chegamos lá e tivemos que fazer os procedimentos de segurança novamente, provar que nós éramos nós, que o governo tinha autorizado. Disse, minha senhora, eu fui convidada, a senhora está me fazendo pergunta que eu ia ajudar. Não, que é procedimento, sente aí. Aí faz todo, revisa tudo. Aí a gente ficava num quarto, vinha alguém, testava a gente primeiro, para saber se a gente estava trazendo a doença, ficava 24 horas no quarto. Aí só saía no outro dia, aí pegava o posto, o cientista estava no mesmo lugar, ia embora, e aí eu pegava e ficava mais 18. Lá não pode ficar mais que 3 semanas. Você fica 3 semanas, volta, que os caras dão problema psicológico, pira. Se ficar muito tempo Por lá. causa do frio? O Isolamento, confinamento, o isolamento. Ah, Os tá. caras ficam confinados, sempre sem cachaça, como é que fica? E no frio? Nem cigarro. Cigarro tem, eles Tem? fumam muito. Eles saem pra porque fumar. em quase todo esse lugar frio, o cara lera fuma muito. Eles Lá em fumam. Quebec, eles fumam muito. Não tanto. Tinha coisa, a Europa, as minhas vistas é mais. Mas os jovens que eu conheço, eles não fumam só maconha. Maconha eles fumam demais. Liberado né? lá, maconha. É liberado. Então, eu li não gosto, marihuana. né? Lá, Oh. lá maconha vende igual bombom. Chega Oh, lá na na loja, mesma. quero aquela ali. Tem os... Eu vi que Não, o- tem todo produto de maconha, não é só a cannabis, todos os produtos cannabis. Né? E Porque a essa gente tem muito questão- preconceito, mas... Até pronto, uma explicação, você que é da área. Essa questão da cannabis mesmo, eles usam muito assim pra medicina, assim, como... E lá é legal tanto, desculpa,
tanto para a parte medicinal como recreativa. Mas a medicinal é muito pouco regulada, só tem alguns medicamentos, extratos que eles utilizam, né? Porque a gente não tem ainda muita pesquisa, não tem muito... Mas e o poder da cannabis? Ela tem assim... tem que testar. Tem que testar, Tem né? que testar. E já estão usando agora essa questão de... Aparentemente, para controle de dor faz sentido, né? Porque ele é uma medicação que age como esse extrato tem um poder de se ligar aos neurotransmissores dessa sensação de relaxamento. Então tem sentido. Agora, há muitos estudos, quando eu não sou nada especialista nessa área, com convulsão e outros, que também é neurotransmissor, mas acho que tem que ter mais estudos. Não vejo por que não ter. Porque no Brasil é proibido fazer até os estudos. Isso é bobagem. Para uso medicinal não tem sentido. Quase todo medicamento é extraído das plantas, né? Não tem nenhum sentido isso aí. Eu vi que tu postou aí esses dias que o governo fez alguma coisa lá pra galera que... Parece que a galera que fuma maconha não queria se vacinar. Não, e lá aí, é o seguinte. é tipo isso. Não, porque é o seguinte. Lá para vender álcool e droga, quem vende é o governo. Lá não vende álcool... Tem uma certa percentagem alcoólica que eles não vendem em supermercado, em bar, não só vende... Não, em bar vende. O governo vende como? Tem um lugar tem uma loja específica. Do governo? Do governo. Então pra tem uma loja álcool para e maconha. álcool e a de maconha é separada. Produtos canábicos, que não é só a maconha para fumar, é separado. Então, o que eles fizeram foi o seguinte, só tem 10% que não se vacinou. O Quebec tem 92% de vacinados. E desses 10%, menos de 10%, é quase a totalidade das UTIs. Então, o que o governo está dizendo, o Estado, o 90% está pagando os menos de 10%, que estão dando prejuízo para a gente porque não querem se vacinar, simplesmente porque não querem se vacinar. E aí eles fez uma série de medidas restritivas, e uma das medidas foi, para você comprar álcool ou produtos cannabis, você tem que ter o passaporte vacinal, tem que ter tomado as duas doses da vacina, pelo menos. E aí, com isso, eles só conseguiram... Aí parece que foi 600% no primeiro dia. Dos que não estavam vacinados. Então tinha procura por vacina. Tinha 10 pessoas procurando. Igual, agora tu só compra cachaça ou droga se tu tiver passaporte. Aí foi para 30, 40 pessoas por dia. Assim. No teu ver, de sair aqui de um país em que tem a questão da criminalização do uso da maconha e tudo, e chegar num país que é liberado, assim, qual foi a tua visão? Funciona mesmo o Estado tendo controle disso? Lá... o pessoal é outramente? Desculpa. No Estado canadense funciona. No Brasil eu não tenho condições de responder se funcionaria ou não. No Estado funciona porque eles são organizados, o Estado tem condição de fiscaliza a produção, e a população tem um poder educacional, um nível educacional muito maior, e eles respeitam todas as leis. Você não vê a pessoa lá, você pode usar dentro da sua casa, você não pode fumar na rua, você não pode fumar em festa. E todo mundo respeita. Não tem negócio de bater. Não tem festa, não tem nada. E aí todo mundo respeita. Todo mundo respeita. E funciona. Até agora não tem turismo de droga no Canadá. Até isso eles são muito organizados. Ninguém entra e ninguém sai com droga. Combate muito. Né? Então já está lá com alguns anos, né? Ele começou, acho que está com 3 anos que legalizou. Já deve ter muitos estudos mostrando qual foi o impacto dessa legalização na sociedade. Pelo que eu entendo, não houve impacto negativo, porque existiu o tráfico ilegal. E agora o governo tem uma fonte de renda e controla. O governo, de uma certa maneira, controla. Realmente funciona, né? Funciona. Lá no Canadá funciona. É desenvolvido e organizado, né? Tem toda a... Sim, aí quando eu cheguei lá no Polo Norte, sim. Aí fez os testes. Aí a gente ficou... Aí teve esse problema desses casos positivos. Aí liga o chefe da saúde pública, liga o médico responsável pelo lá. Cada setor é um médico responsável, uma região, né? E liga não sei quem, o dia inteiro no telefone, tava estressado. Aí o cara falou, não, olha, se o senhor quiser, o senhor pode dar uma saída. Eu disse, dá pra sair da base? Ele disse, dá, você pode passear aqui, o senhor pode fazer um registro aqui, tem motonete, aquelas motos você pode andar. E nesse momento não tem, por conta da pandemia eles não querem fazer negócio, mas tem raquete. Raquete, sabe aqueles filmes que o cara bota aquele negócio no pé e sai caminhando na neve? E ele falou, é uma atividade muito boa pra você desestressar, esparecer, vá dar uma volta. Aí eu chamei os 2 meninos, bora dar uma volta lá fora, né? No frio danado, bora. Esse outro era tunisiano. Vestiu uma capanga. Eu botei roupa, mestre. Botei uma calça, que eu não fui sair de Floriano pra passar frio. Botei outra calça, uma calça de neve, meia, da botona, uma camisa, outra camisa vedando até aqui, o casacão, luva. Quando eu fui saindo, aí você vai lá na segurança e avisa, ó, somos nós, estamos saindo, vamos fazer esse percurso. Tudo é muito... O cara leva um rádio, se tiver problema, o cara puxa o helicóptero, vai buscar, morreu. Aí o cara disse, olha, mas é obrigatório o senhor sair com spray por conta dos ursos.
Spray? O que, rapaz? Eu disse, não, porque aqui tem muito urso ao redor. Um urso daquele, ele corre uns 90 km por hora. O urso corre 60, Gordão 40. daquele jeito. Corre Daquele 60. tamanho. Naquela birra do Pompilho que tu alugava, se tu botar, ele Nossa, te pega. ursão! Ele te pega. Não bota 10 pegava km na por hora. hora. Pegava na hora. Eu não sei se é 90, mas uns 60 km por hora aquele bicho bota. Muito bom. E Mas é bolando, será? Não, é correndo. Corre. E sobe em árvore e mergulha dentro do gelo. E o cara vai correr pra onde? Aí o Aí cara. o cara te dá um spray? E eu digo, oxe, meu amigo me deu um 38 niquelado, com 5 balas do Dum. Você vai me dar um spray? Eu vou fazer o que com esse spray? Spray? Um spray. Aí o urso vem correndo, aí o cara, pera, vai tirar a luva, pega o spray. Aí meu amigo. Aí o urso já comeu o cara. Mas que porra de spray é esse? O spray é um spray que espanta. É um spray, acho que é spray de pimenta, espanta. Mas lá tem urso. O que negócio de spray? Rapaz, o urso ele faz comer com spray e tudo. Ele pega assim, é o ketchup, ele pega o cara e você. Nhame. Aí, bicho, a gente pegou esse spray. Eu, mano, rapaz, assim, senhor, obrigado. Eu vou caminhar ali dentro do quarto. Vou fazer agachamento lá dentro do quarto. O quartinho bem pequenininho lá, até individual, por conta da pandemia. Aí eu fui, bicho, fazer esse passeio. Eita, quase falo uma palavrão. O errado foi que eu fui. A gente foi. Ainda foi, pegou o spray e foi. Fui. Depois eu vou mostrar pra você as fotos. Fui. Duro. E o menino que tava comigo veio da Tunísia. Lá é mais quente do que Teresina. Lá só tem deserto. E ele, bicho, ele caía na neve, tá sem fôlego. E aí a gente caminha. Eu falei, rapaz, vamos fazer uma brincadeira. Me enterra aqui na neve pra fazer uma story. Olha a história do cara. Quando aquele povo faz aqueles stories, ele tá -1, -2, às vezes até temperatura positiva. Agora o cara fazer -50 graus, aí os cabos me enterraram. Na hora que ele passou a neve por cima, já tomou o fôlego. Já fiquei. Mas quando eu saí, não conseguia respirar. Puxava aqui o ar e não vinha. Não vinha. Fiquei vendo estrelas. Queria dizer o rádio, chama o rádio. Não saía. Helicóptero, né? Terrado, e você fica todo molhado, sem ar, vendo estrelinha. Aí o menino que é médico bebe água, ele é canadense, né? Bebe água. Aí eu peguei, bebi água e fui melhorando. Quase não chego na base. Mas eu desmaiando. isso aí foi um choque térmico. Choque, Congelou. cara, congelei até tudo. Até os Congelou cabelos tudo. congelou. Tava só mesmo mantendo o padrão cerebral. Tava com hipotermia, início de hipotermia. Aí. Tinha que ser Floriano pra inventar um negócio. Inventar um story. Uma munganga dessa, oh meu Deus. Aí ele foi Tinha que ser lá do mercado do Cruzeiro. tirar. Aí mesmo, eu fiquei lá um tempo tremendo. Você não pode ir direto pro lugar quente, não. Né? Estopora, igual a mãe diz. Vai abrir a geladeira que entorta metade da cara. Vai estoporar, meu Vai estoporar. Aí eu fiquei lá e fui tirando roupa por roupa tremenda. Depois liguei um chuveiro quente. Fiquei lá, botei a temperatura do quarto, você escolhe. Botei 26 graus. Quando a minha mulher foi limpar no outro dia, tava um bilhetinho lá. Doutor, por gentileza, quando você sair do quarto, talmente tava pegando fogo. Tava fazendo a queimada no quarto. Porque é elétrico, aí ficou aquele cheiro de queimado, né? Eu botei 26 graus, que é um absurdo, de 26 para -50, né? É louco. Mas também só saiu essa vez, não saiu mais. Não sai mais de jeito nenhum. Fiquei lá o resto dos 9 dias dentro de um coisa. Só E a mesmo. comida? Comia o quê? No gelo, desse jeito, Cara, 540. lá tem tipo um supermercado inteiro pra você comer o que quiser. Sabe quando a gente é menino que sonha tá dentro do supermercado? Faz desse jeito. Rapaz, eu tinha vontade de ficar Preso. preso dentro do supermercado. Foi lá, O que queria, comeu o que queria. Comia o que queria. Lá desse Aqueles jeito. barrinhos cagados. Confusão. Lá nesse local lá é desse jeito. Tudo que você imaginar de freezer, de prateleira, de sorvete, bobagem. E tem a cantina e algumas coisas no cardápio. Eu né? fico assim na minha 24 horas. Eu fico tentando processar Tudo, 24 horas. as edificações. Esse supermercado é feito de quê? De container, não disse. Mas É de madeira e vidro. Tudo madeira e vidro. Os vidros mais estrutura zona grande. é grande. Não, a cantina é enorme. Então é o tamanho desse prédio aqui, talvez. Né? Mas tipo aí, tu pegava e tinha um refeitório pra tu fazer. Tudo. Fazia lá. E eu ia Era mais mais pro era quarto. coisa aí, tipo, mais pro quarto, pronta, eu né, tava- não? Tipo aquelas não, mas lasanha pronta, aqueles negócios. Não, mas tinha comida mesmo. Lá tem um chefe de cozinha. Tem tudo. Aí o que era as comidas lá deles? Porque dentro desse lugar que você fica, a temperatura é controlada. Né? Mas Entendi. você não dá pra ficar de calção e regata. Mas né? é frio, Mas né? lá dentro tem academia, tem tudo. Academia Tem também. então. academia. E o que era a comida? Comia o quê? De manhã eles comem batata frita de manhã, 4 horas da manhã. Batata frita, bacon e feijão com mel. Com mel? Com mel. Feijão com mel. Dá um azia. Dá uma bufa podre da boa. Eu disse, Rapaz, aí- feijão com mel não dá, não. Tem os cardápios, tem carne, tem frango, tem peixe, tem tudo isso. Arroz, essas coisas tem. Muito raro, arroz é... É mais legumes, né? Batata. É.
Verdura, cenoura e tal. Comida e muita sopa. Sopa de repolho. Sopa de cebola, já comeu? Só cebola, água e coloral. E um Tem pouquinho gosto de isso? sal. É O gordinho. cara botar menos açúcar, fazer menos cebola caramelizada. E não tem nem farinha pra você dar uma... Tu sofre muito, Gabriel, com essa questão de Hoje não. alimentação? No começo foi uma das coisas mais difíceis. Mas hoje não, porque eu cozinho, né? Eu compro e faço minha própria comida. Cuscuz, só se levar. Só se levar. E leva. Lá até acha, tem um cuscuzinho do México, uma massa, mas é... Sabe aqueles... Não sei como explicar. Antigamente não tinha uma massa que era bem fininha. Sei. Tipo fubá. É. Pronto. Aí você até faz um cuscuz, mas Dá pra fica um matar à reboco, velho. vontade. Não, eu levo. Eu levo de 40... Não, eu levo de 12, 13 pacotes. Pra entrar isso, não frescam não? E eles Não, se tiver industrialização, o selo da Vigilância Federal pode passar. Ah, tem que pegar uma marca que tem o selo federal, né? Isso. Aí tem uma quantidade e tudo. Né? Ah, tem uma quantidade de... Já veio lá pros caras lá, ei, meu irmão, quer cuscuz. Geralmente eu contrabando. Eu levo Cuscuz, contrabando. cuscuz com ovo aqui Sou o hoje. maior contrabandista de cuscuz quando eu chego, quando eu vou Desse passando. país. É porque lá ele pergunta, né? Ele vai chegar, eu não contrabando nada ilegal, não, né? Mas quando você passa lá, eu quero você tá trazendo alimento, eu não trazendo nada. Ah, deixa meu cuscuz quieto. Cientista florianense é preso no aeroporto de Quebec com 20 quilos de massa de cuscuz. Aí, Raulino, meu primo! O homem tá sentindo falta do amarelão. Eita, pô, vai onda. Rapaz, cara, mas eu fico assim imaginando. É porque a gente sabe, quando a gente viaja é outro mundo, outra. Rapaz, cara, É outra perspectiva de É outra mundo, perspectiva de mundo. É muita coisa, pô. Muita... Eu já rodei uns 30 países, eu acho. É muito diferente. O mundo é muito grande, né? Você não, nem vislumbra o tamanho de coisa e cultura, é muito diferente. É muito diferente tudo. Mas eu prefiro Floriano. E voltando a essa pegada do Covid, Gabriel, e quando tu foi pra esse negócio que começou a ter contato, isso te assustou? Tipo, Não. papai, mamãe, cuidado, não sei o quê, fica em Não, casa. sim, porque meu pai tava doente na época, né? Sim. Meu pai tava em tratamento de câncer, então eu mandei, isola tudo. Entreguei com parente, que os parentes queriam visitar. Não entra ninguém, que é Al-Qaeda. Mandei trancar as portas e botar os cachorros valentes lá na porta. Porque tu já tava com essa noção que era um já. vírus mortal, né? Já, quando chegou na Europa, a gente já sabia que era pandemia. No iniciozinho, eu ainda subestimei o vírus. Falei, vai ser gripe. Mas quando chegou na Europa, chegou na Itália, um absurdo de morte por dia, ali a gente já sabia. Mas isso aí, né, lá quando começou esse negócio, como é que foi os pensamentos? Não, isso aí é um vírus mesmo, foi a natureza, ou foi algo criado? A gente não pensa comunidade. nada, a gente investiga, né? Mas Você não trabalha com hipótese. o que pode. não fica bestando, não. Fica bestando. Maninho, só besta quando tem floriano. Lá como somos lá não pode bestar, não. Não, essas viroses, desculpa, essas viroses respiratórias e essa família de coronavírus, eles vêm quase sempre do animal. A gente já sabia que vinha do animal. Aí fica essa bobagem de Dizer que criou na China, que foi criado na China, em conspiracionista, laboratório. essa é bobagem. E rapidamente, dizer como é que as coisas funcionam lá é muito rápida. Eu conheci a médica que descobriu, acho que ela foi a primeira, posso estar enganando, mas que ela foi a primeira, ela descobriu a variante alfa. E ela é do Hospital de Toronto, é uma médica pediatra, ela é formada lá na Universidade Laval, ela depois foi lá, eu conversei horas com ela sobre as vacinas, as expectativas das vacinas ainda estavam em andamento. E aí ela me disse foi o seguinte, chegou uma criança do Paquistão, que estava infectada com Covid e febre tifoide. E ninguém nunca tinha visto essas duas doenças na mesma pessoa. Tinha uma doença inflamatória grave, a criança foi para UTI, e os padrões muito ruins, e ela tinha pneumonia, mas a gente não sabia se era bactéria, se era o vírus. Então ela falou o seguinte, já que a gente não sabe o que acontece com esses dois bichos juntos, vamos sequenciar. Então, o genoma é uma letrinha, ela mandou sequenciar. Em 3 horas ela recebeu o resultado. Então ela viu e comparou com alguns genomas. Você compara um por um assim, mas tem um programa para isso, né? Comparou e viu que tinha muita mutação. Ela falou, isso aqui não é a mesma coisa. Agora eu não sei se a criança está doente por conta da co-infecção, por conta da bactéria ou porque é uma mutação. Aí ela não sabia o que fazer. E o Canadá já pegou muito o SARS-CoV-1, que é o outro coronavírus que fez epidemias em alguns locais. E foi tudo em Toronto. Toronto pegou uma carga viral alta e gente morreu, foi um absurdo. Daí ela ligou para a chefe da saúde pública que tinha lidado com isso. Aí ela disse, olha, eu não sei o que fazer não, mas eu conheço quem saiba. Aí lá no Canadá é assim, tudo é um túnel por baixo do chão. Ela saiu do hospital, a médica estava na universidade, saiu por outro túnel e elas se encontraram numa torre. Aí liga para os caras da informática, os caras que sabem mexer com computador. Os caras correram para lá, pegaram todos os genomas do planeta Terra
Todos que tinham publicação. Catalogado. Mas para isso você tem que ter um computador muito poderoso, porque demora. Ele coloca letra por letra, letra por letra, letra por letra. É muita probabilística, é difícil fazer isso. O computador é uma torre, dá 2 telemar, só o computador. É mesmo. É. Um resfriamento, é um negócio absurdo. O ser humano é incrível demais. Aí rapidamente os caras falaram, isso aqui é novo, ninguém viu. E agora, vamos fazer o quê? Liga pra saúde pública. Ligaram o médico da saúde pública foi pra lá. O médico chega, ó, onde é que tem aumento do número de casos? Aqui, aqui, aqui. Pega todo mundo e vamos sequenciar pra saber se é a variante que tá causando. Porque se for, tem que fechar aqui tudo. Isso no início, né? Então, pra você ver, em 6 horas, elas colocou microbiologista, bioquímico, médico, epidemiologista, os caras do computador, matemático, todo mundo numa sala e descobriram o que era. Em 6 horas? Em 6 horas. Nós estamos falando do topo da ciência mundial. É assim que se faz as coisas. E tudo com base em evidência, que a gente sabe o que tem modelo, e a partir daí vai pro laboratório, bota o sangue das pessoas para saber se essa variante é mais infectante ou se as células conseguem neutralizar. E já começou as vacinas, testa as vacinas. Enfim, então dessa maneira que eles trabalham. E aí a gente já sabia no início que deveria ser animal e depois se comprovou muito provavelmente. A gente só não sabe se foi direto do morcego para uma pessoa ou do morcego para um pambolim, parece um peba, para outra pessoa. Mas ele veio por ali. A gente já sabe disso. Saiu do animal para os seres humanos. Rapaz, mas o vírus, ele afeta o animal como afeta Afeta do mesmo jeito. Faz até catarro e tudo. É mesmo? Faz. A depender do vírus, eles fazem. Eles fazem doenças virais. O animal é igualzinho. A diferença da gente com tem gente que é quase a mesma coisa. Até parecendo. Fisicamente parece. Rapaz, mas é muita A última coisa que faltava era um estudo epidemiológico, é o que tem mais força, porque esses outros a gente faz no laboratório, vai testando, então, cara, ó, deve ser isso, mas tem um poder de previsão. Mas a última que faltava era fazer sorologia de todo mundo ao redor do laboratório de Wuhan para ver se no passado eles vão no banco de sangue, tinha anticorpo pro vírus, porque aí você ia dizer, não, o vírus não vem daqui não, vem daqui. E também quem trabalha no laboratório, as pessoas não sabem isso, mas quem trabalha no laboratório de virologia, ele é obrigado, a cada sessão, ele tira o sangue e deixa guardado. Porque se tiver um vazamento, a gente volta no banco de sangue e vê qual foi o momento que vazou. Então, tudo isso foi aberto, os cientistas não foi tão aberto, a China foi um pouco escrota com isso, os caras botaram pressão e conseguiram fazer um estudo populacional fora do laboratório, dentro do laboratório, e não foi nada de manipulação. As coisas absurdas. Um amigo meu daqui, inclusive o cara é médico, chegou para mim e disse, você sabe, assim bem no comecinho, né? Você sabe que o coronavírus tem 60% do genoma do HIV. Não tem nem sentido biológico isso, é um vírus completamente diferente. A gente até utiliza o esqueleto de um vírus para fazer outro vírus. É assim, por exemplo, que a gente faz as vacinas. Mas isso não é o caso, né? E tudo baboseiro, essas coisas. Então, as pessoas acreditam em teoria da conspiração porque é mais fácil, né? Mas tem uma resposta simples, né? Daqui que eu vou entender que o genoma... E essa questão, Gabriel, já que você está aqui, vamos abrir a oportunidade, você como um cara que tem bagagem, para dizer, um cientista, né? E essa questão da vacina, você indica a galera se vacinar, não sei porque essa resistência das pessoas não se vacinarem, a gente está tendo muita polêmica em cima dessa questão das crianças, né? Vacina das crianças. Da terceira dose, das demais doses, se vão ter, se não vão ter. Então, assim, é uma dúvida que eu acho que esclarece para muita gente. É pertinente. E a gente está falando com uma pessoa que está no topo da saúde pública mundial. Ele está em contato com o topo da saúde. O menino que viu o microscópio, meu amigo, lá de no industrial. Menino, vem cá, menino. Rapaz, cada questão dessa aí tem uma resposta. Né? São muitas questões, todas muito importantes. Eu queria começar dizendo que a dúvida é natural. As pessoas não são ninguém obrigado a saber de tudo. Tanto como eu não sei de leis e outras coisas. Mas o que acontece muito forte no Brasil é que, primeiro que esse movimento anti-vacina é muito organizado. Ele é mais organizado do que qualquer governo que eu conheço. Em termos de mídia social, aceleração de compartilhamento dessas coisas. Eles são muito organizados. Mas não é um movimento que você vê em outros países, ou vê? Vê, tem no mundo todo. O problema do Brasil é que o Ministério da Saúde, né, que é o poder central que toma as medidas, que tem o poder institucional legal para fazer infraestrutura e dinheiro,
está completamente atrapalhado. Então, você associa fake news com uma população pouco informada com instituições fracas, que é o Ministério da Saúde, dá essa confusão aí. Mas essas dúvidas são muito simples de você descobrir se é verdade ou não. Você só precisa ver a boa referência. Então, quem são minhas companhias? Eu não produzo dados em relação a isso, mas eu leio e tenho treinamento para ler. Minhas companhias é o CDC do Canadá, dos Estados Unidos, o FDA, a Anvisa daqui, a Universidade de Harvard, a Universidade Laval, onde eu estudo, o Centro de Pesquisa, que é um estudo que é referência. Então, minhas companhias são essas. Não é um vídeo do Instagram, nem um vídeo... Então, o cientista não sabe que está filmado, que tudo que é grávida de Taubaté e de vagina. Tudo mentira, mas as pessoas acreditam. Não é as mesmas pessoas, não é a mesma razão. Existe um grupo de pessoas que acreditam porque são mal informadas, muito pouco informadas. Existe um grupo de pessoas que têm informação, mas que são guiadas de maneira errada. Existe um grupo de pessoas que não tomam decisão sozinho, de jeito nenhum, a pessoa não vai atrás, ela só escuta o que está dizendo e vai de reboque, na opinião. E existe um grupo que eu acredito que é minoritário, que é ortodoxo, é aquela doutrina, é ideológico. A pessoa acredita que o ET existe e não tem nada que você diga. Esse grupo eu acho que é minoritário. No Canadá, por exemplo, agora, esses 8% que não está sendo vacinado em Quebec é esse grupo. Os outros já foram convencidos de que as vacinas não causam muito mais benefícios do que malefícios. A título de qualquer vacina, não só para a Covid. Mas aí essas pessoas têm essas dúvidas. Primeira coisa, terceira dose. Perguntou. A terceira dose é um contexto. Por exemplo, eu fui exposto uma época, eu trabalhei com necrópsia. Eu fiz uma necrópsia em cadáver porque eu também queria passar por essa parte de patologia. E aí eu fui exposto a uma pessoa que tinha uma clínica que poderia ser uma história de contato, que era uma coisa longe, assim, mas poderia ter tido contato com o vírus da raiva. Eu liguei para o Dr. Carlos, professor, e aí, Dr. Carlos, faça a profilaxia agora. Eu tomei 5 doses. Cada dose é um contexto. A primeira é uma microglobulina, que vai tentar bloquear o vírus, caso você tenha tido contato com isso. A segunda é outra coisa. Aí as terceiras são as vacinas, os reforços. Eu tomei 3 meses, várias doses, como reforço, porque era o contexto, eu tive exposição ao vírus. A terceira dose ela é um contexto. O primeiro contexto da terceira dose era pessoas imunossuprimidas. Então, os estudos mostravam que com 2 doses, você tinha esse tanto de anticorpo que era capaz de neutralizar o vírus da época. Não para não infectar, porque as vacinas nunca foram feitas para isso. A gente não tem estudos suficientes para vacinas que não infectam. E não acredito que esse vírus é muito infectante. Mas isso é outro assunto. Era para evitar hospitalização, porque estava tudo colapsado, não tinha espaço. E evitar morte. Obviamente que é a principal intervenção para que a gente tenta evitar morte. Então, as pessoas que tinham HIV transplantada, doente crônico, problema do sistema imunológico, ela tinha que fazer uma terceira dose, porque o sistema imunológico não era forte o suficiente. Simples assim. Então, nós 3 aqui, nós tomaríamos 2 doses, que pelos estudos mostravam que ia nos evitar um tubo no pé da garganta, na maioria das vezes, ou pelo menos reduzir infinitamente o risco, mas aquelas pessoas não faziam a mesma resposta que a gente. Aí lança uma terceira dose. Depois, como vê as variantes. Então, as variantes são muito mais infectantes. Quando você tem o vírus selvagem, que a gente chama no início, veio depois a Delta, que tomou de conta do mundo rapidamente. E enquanto esse vírus infectava de 1 para 3, 2,6 pessoas, quer dizer, uma pessoa infectava outras 3, a Delta já infectava 8, 6, 8. Então, uma pessoa infectava 8. A gente vacinava 2 usava a máscara direitinho, mas 4 ainda estava transmitindo. 2 estava isolado, 2 ou 3 transmitindo. Mais ou menos essa proporção. E aí a doença continuando. Então, nesse contexto, foi que eu penso no Brasil, lá começou em Israel, depois no Reino Unido, a gente viu que as 2 doses não estavam mais protegendo contra as variantes. Então, o racional é o quê? Vamos fazer uma terceira dose. Quando? Mede. Você mede os anticorpos, você vê, com 6 meses o anticorpo cai. Faz uma terceira dose com 6 meses. Agora veio o Omicron, muito mais infectante. Qual a melhor decisão? Toma a terceira dose. E essas variantes, tu acha que é porque o vírus ele também tá lutando, tipo... Ele luta, né?
Desculpa, é a história natural do vírus. A variante é a seguinte, o vírus faz uma cópia de si, é uma letrinha. Então, imagina, você está fazendo uma cópia, você erra uma letra. Então, ele faz dezenas de milhares de variantes por dia, mas algumas acaba que são mais infectantes. Então, um jeitinho lá 3D que ela entra mais fácil nas células, infecta mais e consegue transmitir mais. Então, agora a terceira dose é essencial, porque nós estamos no momento que o número de casos nunca teve tanto, apesar de morte estar lá embaixo, por conta de quê? As vacinas já, né? Agora a gente tem que diminuir a transmissão para poder barrar que esse vírus se transmita para mais 10 pessoas e reduzir a probabilidade de ter outra variante eventualmente mais mortal. Que eu não acho que vai ser o caso, mas ainda assim é possível. A terceira dose é muito importante que você tome agora. Tem efeito longo prazo a vacina? Não tem. Nós estamos há décadas vacinando. Décadas. Não existe efeito, nem tem plausibilidade biológica. Essa vacina não vai entrar no seu DNA, isso é outra coisa. Tudo isso aí é fake news. Você vê, ele vem o vírus foi feito pela China para dominar o mundo. Aí essa fake news cai, o cientista insiste, aí prova que não é. Aí vem outra fake news, altera o DNA. Aí você está vendo 3 bilhões de pessoas vacinadas no mundo, 3 bi, com B de bola. 1 bi é 999 milhões mais um. E redução de mortes absurdas, os caras não tem mais como argumentar. Não, mas a longo prazo não tem que efeito a longo prazo. E finalmente as crianças. Né? As crianças é um assunto que eu fico compadecido, porque as mães são os seres mais preocupados do mundo. Como a vovó diz que coração de mãe é o reflexo de Deus. Então, as mães estão muito preocupadas e elas são mais suscetíveis a cair nessas histórias bobas. A criança, quando vai chegando com 5 anos, já vai com quase 30 vacinas. Toma 3, 4. Na África, eles fazem 6, 12 doses por dia de vacina diferente. Para poder acelerar, que a criança só vem uma vez. Não tem efeito. Já foi medido. A gente sabe que a vacina é segura, é eficaz e é recomendada. Então, as poucas justificativas que essas pessoas que não querem vacinar têm, esse efeito a longo prazo, que é inexistente. Outra, que as vacinas foram feitas em um período muito curto, que é uma bobagem, estamos em 2022, não estamos em 1940. E outra coisa é que a gente tem incidência da doença, além da tecnologia, a ciência já existiu muito rápido, porque a gente teve um incentivo financeiro muito rápido, e a ciência correu muito rápido, compartilhou essa informação, a tecnologia é rápida, a gente não produz um carro como a gente produzia há 10 anos, nem há 2 anos, assim quando não tinha nem WhatsApp. E agora o celular faz tudo. Isso é tecnologia, não é ciência. Tecnologia é a reprodução rápida da ciência. E teve um incentivo absurdo, teve essa troca de colaboração, mas não se pulou. E o principal, tem a doença. Se você for testar uma vacina para o ebola, hoje, você tem que esperar ter uma eclosão de ebola no leste da África, 30 casos, 40 casos, daqui a 2, 3 anos. Aí você vai lá e testa, vacina as pessoas e vê qual a população. É uma fração simples. Os caras não sabem nem multiplicar a fração. Tem investimento, né? Mas demora, né? Você tem que esperar ter a doença. E agora, se você quiser testar a Covid em 06, você pode ir lá que tem 600 casos, 800 casos lá. E aí tudo isso acelerou os processos. E finalmente, as pessoas dizem que as crianças têm baixo risco. Isso é epidemiologia 1, crianças. Dificilmente a gente compara grupo de crianças com adultos. A maneira correta de se comparar é com outras doenças. Eu vi recentemente, eu estava querendo fazer essa busca histórica, mas muito atribulado com outras coisas, mas eu vi que o microbiologista Átila, ele foi atrás de qual era a mortalidade de outras doenças infantis que justificava a vacinação. Sabe quantas crianças morreram nos Estados Unidos para eles começar a vacinação para hepatite? 8. Para a rubéola, 17. Tem doenças que é menos de 3. 3 crianças morreram em um ano, vamos vacinar todo mundo. Por quê? Porque a vacina é segura. Já foram feitos estudos para essas doenças na época, isso no final da década de 90. São eficazes. E não tem razão de a gente deixar a criança se expor pura e livremente a uma doença que se tem uma proteção. Não tem nenhuma razão para isso. Sabe quantas crianças morreram por Covid na época que o FDA aprovou? 66 em um ano. Sabe quantas foram no Brasil? Pelo registro de óbito de civil, 218. Mas por síndrome gripal, muito mais. A gente passou de 300 crianças que morreram em um ano por Covid-19. Dentro das doenças infantis, hepatite 8, vacina todo mundo. Sim. Covid, vacina. 6, 3, vacina.
Aí 300, agora, 300 não Covid, pode não vacinar pode porque vacinar. as crianças são cobaias. Isso é bobagem. As mães têm que entender que deixar as crianças se expor sem uma proteção que existe, isso sim é um risco. Porque o risco individual de cada criança a gente não consegue calcular. Você não pode deixar a criança fazer uma gripe grave, uma pneumonia grave, Você não sabe o que vai. existindo uma vacina. Isso é bobagem. Então, Bruce, não sou eu, não é o Bruce que está dizendo. Nem eu. Nem Essa é a assim, melhor evidência. não, pois é a ciência, ciência. são dados. São O dados. que você está expondo São aqui são estudos. dados. Sim, Não é sua opinião. Não. Você está lá, como a gente está falando, você está no centro da saúde pública mundial. Então, os dados dizem que o correto é vacinar. Adulto, criança. Terceira dose rapidamente e a criança já era para ter sido começado no Brasil em 16 de dezembro. Nós vamos mais de um mês atrasado. Ainda estamos. Vacinaram agora, né, o Davi, a criança indígena, mas o Canadá já vai com mais de 50% das crianças na primeira dose. Lá, mais de 50%. Já. Mais E teve do alguma país coisa inteiro. de nada. Não, uma vacina, como a gente vacina para todos, É, poliomielite, rubéola, sarampo. É a lógica. Muita ignorância. Também tem essa questão muito A de falta fake de- news. De... Uma o pena. poder da internet, ele tanto pro bem O como que pro mal. pesa mais no Brasil, eu acho, agora opinião, o que eu acho que pesa mais para o Brasil nesse atraso é a instituição fraca, é o Ministério da Saúde está atrapalhado. Ele não tem força, ele não tem... Atrapalhado, vai fazer pergunta, a Anvisa está dizendo, a Anvisa aprovou, executa. Faz. A Anvisa não vai aprovar o negócio A pra matar o Anvisa povo. teve um papel excepcional. Apesar das instituições tudo falhar no Brasil, a Anvisa teve um papel excepcional. Eu não me recordo de ter visto uma decisão da Anvisa que não fosse absolutamente técnica. Nessa, eu acompanhei todo, 4 horas, eu fui cozinhando lá em casa, eu assisti 4 horas de audiência pública, eu acompanhei todos. Decisões técnicas e corretas. Tem que vacinar as crianças ontem. Não é hoje, não. Não, ontem. Começar a vacinar. Não vai expor as crianças com uma coisa que tem proteção. Não tem um porquê, né? Não tem. É o cara ter o guarda-chuva e entrar na chuva sem guarda-chuva e se molhar. Então fica claro, né? Fica claro pra gente que, querendo ou não, até tem quando- dúvida e fica claro pra todo mundo que tá Até- assistindo a gente aqui. Até pra mim também, acho que pra ti, a gente... É Não, porque e pra, é uma coisa- pra nossos pais, É. pra nossas mães, Pras porque aí mamãezinhas, pai e pras mãe mamães. agora passam o dia todo na internet. Aí começa, Porque começa a como- ver vídeo esquisito e começa a acreditar nas coisas. Não, porque não sei o que e tal. o Gabriel falou, meu amigo, é o coração de mãe, é o espelho de Deus. É. Porque a mãe fica, porra, vou vacinar meu filho, mas ele pode ter um risco aqui de uma morte súbita e morrer por conta da vacina. Não, eu não vou vacinar, ele vai é exposto ao vírus e morre. Não, tem Porra, a muito- mãe fica, fica doida. Por isso que não acho que as mães são irresponsáveis e as pessoas ficam muito pesadas. Eu não acho. Eu acho que as pessoas estão mal informadas. Tem essas etapas que eu te disse, né? Esses grupos. Tem as ideológicas lá, que é caretada e não vai. Mas essa aí a gente tem que forçar a mão. O Estado tem que forçar a mão para poder vacinar, porque tá botando as crianças. Como o Canadá fez agora, né? O pai vacinado, a mãe não vacinada, era guarda separada. O juiz disse: você não vai ver o filho. Pai, só Quando se você você se se vacinar. vacinar. Porque eu era criança pequena que tinha, teórica, eu não sei porque eles não colocam, mas acredito eu que ele devia ter uma susceptibilidade imunológica, ele não pode pegar a doença. Então, enquanto não ser vacinado, não vai, porque tu vai botar a criança em risco. Não. Então, se tu não tem responsabilidade, a gente vai ter que forçar a mão aqui. Eu não sei se é certo, não sei se é errado, mas, infelizmente, do ponto de vista técnico, científico, o melhor é afastar a criança das pessoas E é não aquela vacinadas. questão que tu falou, lá não tem esse negócio de eu acho. Né? É dados, Não é tem. técnica. Exatamente, perfeito. É a ciência aplicada. Perfeito, é isso. Eu pego a ciência, tenho um Entendi. dado, sei o que eu vou fazer. Vou tomar uma decisão em cima do dado que eu Isso. tenho, não é... A educação serve para isso, é poder de previsão. É você saber mais ou menos o que é que vai acontecer no futuro. A gente estuda, observa, é cansativo ciência, cara. Eu tô com um bocado de anos fazendo isso. É muito cansativo. Você observa, reobserva. Tem que amar mesmo. Mas tem é que... o poder de decisão, para você tomar a decisão certa. E a decisão certa agora é vacinar. E é isso aí, galera. Então, de acordo com os dados científicos da saúde pública mundial, vacine-se já. Você, seu filho, sua filha. É importante se proteger, não é isso? É isso. Basicamente é isso. A nível de informação tá muito clara, a explicação foi muito clara, baseado não é em achismo. Não é opinião, né? Achismo. Não é opinião, é coisa científica, então não tem o que falar, meu amigo. Se vacine, mande seu pai se vacinar, se tiver menino lá, leva pra vacinar Tomar também. a terceira dose, o reforço. E pronto. E continuar com as medidas de saúde pública. Tentar evitar ao máximo, principalmente se tiver sintomático. O
cara tá tossindo, com o nariz escorrendo, se isole. Quieto em casa, pelo menos, né? Se isole, use máscara E aí agora lave é as mãos. com a gripe, né, que tá tendo Tudo surto. misturado. Um bocado de Covid, dizendo que é gripe. Tem muito Covid dizendo que é gripe. Agora É igual seresta de aqueles forró do rei, tá velho, menino, novo, tudo é tudo uma coisa só. Covid, tá tudo gripe junto e Tudo misturado. junto e misturado. E aproveitando o momento aí, já se inscreve no canal, galera. Ativa as notificações, vai lá no sininho, não é isso, meu amigo? Com certeza, se inscreve no canal, dá o like nesse vídeo. Na descrição do vídeo vai ter o Instagram do Gabriel, quem quiser acompanhar ele. Ele não vai postar muita coisa como vive só estudando, né? Pra trazer essas informações científicas pra gente, mas vai estar lá o Instagram dele. E falando em quem? Nos nossos apoiadores e patrocinadores. Prime Cell, assistência técnica especializada, meu amigo. O homem é especialista em iPhone. Lá pode levar como resolve, né? Como Ó, resolve. Face ID, digital. Ah, não sei quem não Tela, resolve. não sei o quê. Leva lá, que os caras Se ele não resolvem. resolver, pode jogar pro mal. Aí pode descartar. Valeu, meu amigo Nelson, Prime Cell. Também agradecer a galera da Libelle Lingerie, né? É o melhor da lingerie, O né? melhor da lingerie. É o pessoal, Iags- uma marca, e falar da Libelle rapidinho, é uma marca que tá nascendo aqui em Teresina, diz que uma tecnologia de conforto e tal, valorizando a mulher, é um negócio legal, um negócio Não, interessante. Então aí já segue aí, vê o Instagram Libelle Lingerie, pra você conhecer. Doutora Raíssa Miranda, Iago CDs, o Moral, Lucão, Lucão do Lucas Facão, L7. L7 Produções, Marzo R2, Arquitetura e Engenharia Chama, BBQ Fast Beer, e Visual Criações. Piauí Cozinha Regional. Piauí, show o almoço, viu? Show, feijoadazinha. Como hein? sempre. Hein? A mão de vaca. Aí não tem Eu condição comi logo não. 2 tutano. Chama. Não tem negócio de Covid, não encosta não. Acaba que come tutano, minha amiga. Não pega não. Ah, tá, não, é uma perguntinha. Agora falta uma perguntinha. Uma. São João da Barra, Ah, com limão. doutor, São João da Barra com limão e mel. Resolve alguma coisa. Uma gripezinha, H1N3, H3N2. O cara quer beber cachaça e comer muito escuro. Essa aí eu não respondo, é melhor perguntar de Vita do Barão. Assim, Toquinho, Toquinho, vá lá na Universidade do Toquinho. Toquinho, na sua experiência. Pela sua experiência, Não, eu soube que é o seguinte, o cara tem que tomar a dose, bota um cabo de vassoura na testa e roda 8 vezes. Aí Ainda diz que tem passa. essa. Aí Passa. vai cair. Aí queda, por isso que passa, que a queda é grande. Gabriel, como tu falou, tu já rodou diversos países pelo mundo, né? Já rodou quantos países? Mais ou menos. Pai, eu não conto, mas quase perto de 30. Perto de 30 países. Nessas viagens, já teve algum caso assim, alguma peculiaridade? Tu sabe, o caba no lugar alheio. Não, Tem uma cacada. o negócio não é o caba no lugar alheio, o negócio é o caba de Floriano no lugar alheio. E do mercado do Tem Cruzeiro? não tem um detalhe, o caba de Floriano é diferente, Não. sempre é diferente. Desculpa. Sempre tem uma coisa. Sempre. Todas as viagens tem uma coisa. Engraçado foi que na minha primeira vez que eu voltei do Canadá pra cá, eu fiquei quase 2 anos sem vir de férias. Eu cheguei e me dei direto nos estudos, tava empolgado, cheio de energia, estudando todo dia e trabalhando. Daí eu fiquei quase 2 anos sem vir. E um dia eu vou de surpresa. Não vou avisar pra ninguém. No meio do inverno, arrumei minhas coisas, comprei a passagem. Aí peguei o avião Quebec-Montreal. Quando cheguei em Montreal... Quer dizer, quando entrei no avião em Quebec, congelou as portas. Pura e simplesmente, a porta congela, o avião não sobe. Congelou as portas. Aí ficou quase 2 horas e meia dentro do avião, esperando. Ele tem um sistema que esquenta a porta para ela abrir, mas por alguma razão técnica não estava funcionando. Pelo menos isso foi o que o comandante disse lá. Né? Congelou as portas, não sobe. E os detalhes, não pode beber quando o avião está com as portas congeladas, não. Ficou lá um vinhozinho, nada, bico seco. Aí demorou esse tempo todo. Quando eu cheguei em Montreal, todos os voos cancelados. Eu nunca tinha visto isso. Foi minha primeira viagem do inverno, saindo do inverno canadense. Tudo, congelou tudo. Teve nevasca absurda e não subia nem um avião, nem descia avião lá. Aí tava no balcão, bilhão, nem sei quantas pessoas, dezenas de pessoas na porta do balcão da Air Canada, que era a companhia que... Vixe, pode... Não patrocina nós, não sabe. Não, pode falar. Aí tava lá no balcão da companhia aérea, um monte de gente e um atendente. Aí eu tava na fila, chegou minha vez. Aí eu comecei a conversar em francês. Eu perguntei pra ela qual era o próximo voo, se ela não tinha condição de me mandar para os Estados Unidos. Eu pensei logo nos Estados Unidos, porque para você ir para os Estados Unidos tem que ter visto americano, né? Então eu pensei, dos estrangeiros, quem vai para o Brasil que não tiver visto americano já tá fora. Então eu tenho essa vaguinha, eu tenho visto dos dois.
Aí a mulher começou a explicar que o problema é que não tinha avião. Eu disse, hotel, também não tem hotel, nós não vamos lhe dar nada, se vire. Aí um cara veio do lado, triscou no meu ombro e perguntou, eu tava falando francês, se eu podia falar inglês, que dessa forma eu vou acompanhar a conversa e não preciso fazer as mesmas perguntas. Aí juntou um monte de gente e eu comecei a continuei a conversa em inglês. Quando acabou, todo mundo entendeu, tá? Lá é muito prático e simples, entendeu? E eu fiquei lá, e aí? Não, mas não tem nenhum jeitinho. Uma boquinha aí. Não tem. Mas tem aquela vaguinha? É aquela. Aquele aviãozinho lá que vai sair na Intoca e tal. Vai pro México, pro Panamá, me bate um negócio desse aí, pra Jamaica, que lá, chegando lá do Panamá pra baixo, eu ralei pra Rominha lá me buscar de moto. Chama, delegado! Aí a mulher perguntou assim, e o senhor é francês? Eu falei, não, eu sou brasileiro, eu respondi em inglês. Aí ela falou, pois bem, eu sou portuguesa. Aí eu, você fala português? Ela, eu adoro o Brasil. E minha música favorita da vida é Moranguinho do Nordeste. Eu disse, o Moranguinho do Nordeste sou eu! Aí a mulher, como assim? Eu disse, sou eu, o Moranguinho do Nordeste da música, sou eu, Gabriel Ferreira, muito prazer. A mulher, mas não pode, estás a brincar? Não, eu tô no Moranguinho do Nordeste, sou eu aqui, ó. Me deu um jeitinho, a conversa vai, conversa vem, e ela insistindo que não era eu, e aí é que eu disse, o Moranguinho não, só pode ser eu. Aqui no Canadá, o Moranguinho do Nordeste, aqui no Canadá, o Moranguinho do Nordeste sou eu. E aí, a partir daí, ela fez muita amizade, e no final das contas, ela vai fazer o seguinte, eu não posso lhe dar um hotel, mas eu tenho uma vaga no hotel, e eu vou pra minha casa. Então, me levou lá no Hilton, me deu um quartinho, me botou no primeiro voo para Toronto, aí eu consegui ir para Toronto, e lá dei um jeito, e vim pro Brasil, só porque eu sou moranguinho do Nordeste. Ladrão! Tem que dizer assim, eu não sou moranguinho do Nordeste não, mas eu sou o cajuí do Toquinho. Rapaz, o cabo de Floriano tem que respeitar. Rapaz, o cabo de Floriano, ele não passa fome no lugar. Tem que respeitar o Não cabo de passa fome no Floriano. lugar nenhum, não. Quando a gente diz, ninguém acredita, mas tá aqui, ó. Florianense é treinado. Todo lugar do mundo tem uma pessoa que ou passou por Floriano. Eu fui a uma conferência em Toledo, no sul da Espanha, e aí 7 dias fechado lá, e um amigo meu, que é daqui, Teresina, morou no Canadá, inclusive, fez doutorado lá, e eu morei com ele um tempo no Canadá, e ele falou, quer dizer, eu não tinha ido pro Canadá, eu tava no Brasil ainda, e ia pra essa conferência. E ele falou, rapaz, vai ter brasileiro, vai ter o final do Campeonato Espanhol, que é Barcelona e Eibar, no Camp Nou. Eu digo, bota nós. Compra o ingresso, chegar e eu te pago. Aí ele comprou os ingressos. A gente chegou lá, pegamos um trem pra Madrid. De Madrid a gente fez um tourzinho. Primeiro, quando a gente chegou em Barcelona, a gente viajou de Toledo pra Barcelona de ônibus. Aí quando a gente chegou em Barcelona era 5 horas da manhã e a gente só podia entrar no Airbnb lá para meio-dia. Uma coisa assim, uma história assim. Aí ele falou, eu vou visitar o Arco do Triunfo. Eu disse, pois pode ir. Só tinha um banco da praça. Quando tu chegar, tem um mendigo deitado, bem que sou eu. Só fui, deitei no banco da praça. Dormi a manhã todinha no banco de uma praça lá esperando. Sem ninguém bulir. Ninguém mexeu comigo. Eu estava extremamente cansado. 7 dias de congresso. O cara falando de manhã, tarde, de noite. Aí, a gente foi pro estádio. Chegou no estádio. Logo, que dá origem a outra história, eu disse, eu vou comprar ali uma coisinha pra nós beber e tu compra uma coisa pra nós comer. Tá bom. Ele comprou uma paeja, velho, na porta com ovo. Cru, um negócio absurdo. Eu disse, rapaz, se eu fazer um negócio desse, porque ele é uma ema, ele come pedra e não tem nadinha. Eu sou fraquinho, se eu comer um negócio desse aqui, eu morro. Mas não, é o que tu tem. Ou come ou morre. Comi essa paeja. Tô eu lá no... Messi meteu 3 gols. Era Messi, Neymar e Suárez. Naquela época tava estourada. 3-1 pro Barcelona. Torcida gritando. E um cabo atrás, 3 coisas assim. Aí eu disse, oxe, o que é, menino? Vocês estão falando português. No meio do estádio, gritando. Vocês estão falando português? Estamos, tá ouvindo. Ele, eu sou brasileiro. Eu disse, pô, muito prazer, eu também. Tu tem uma cara de holandês danado. Mas tem mesmo. Aí eu disse assim, pois eu sou de Floriano. Ele, não acredito, não. Não, Para aí, para! E eu falei de sacanagem, que as pessoas não sabem de Floriano, né? Ninguém tava sentindo a final, olha, do Campeonato Espanhol. Floriano. Aí ele disse, moço, eu trabalhei foi tempo como representante do Laboratório Sobral. Eu vivia lá. Tô te falando, cara acha, pô. Te juro, o cara que eu disse, tu não conhece a barraca do bode, não. Eu disse, conheço a barraca do bode. Sai do
posição na vaga do boi. Juro por Deus, cara. O cara no meio do estádio, sei lá quantas mil pessoas. Rapaz, é cor de filme, parece cor de... Floriano, Caba acha, pô. Esse cara, ele era de Fortaleza e trabalhava como representante comercial de medicações e sempre vinha pra cá e disse que ficava temporadas aqui em Floriano. Cara, um entrepostozinho pra viajar pro Maranhão, alguma coisa assim, né? Sei que o cara, na hora que eu disse Floriano, cara, não, eu digo, não eu. Não acredito que tu conhece, não. Bicho, e essa paeja me deu uma diarreia, eu saí doente. De lá eu tinha uma conferência na Alemanha, eu ia pra Frankfurt. E perdi o voo, morrendo. Aí peguei um ônibus pra Paris. Cheguei lá, qual é o primeiro ônibus que tem aí? A mulher disse, você quer... Não, com os horários, não. Eu quero pegar o primeiro. A mulher disse, tem pra Paris, pois me dê. Aí porque o que eu pensei? Eu vou dentro do ônibus dormir. Não dormi nada. Dor de barriga. Vômito. Horrível, uma coisa, eu tava séptico, febre, tomando antibiótico e tudo. Conheço todos os banheiros de Paris, na minha primeira viagem que eu cheguei lá. E foi uma experiência maluca. Aí de lá foi que eu fui pra República Tcheca. Lá era o seguinte, tinha Charles University na República Tcheca, eles... te lascar tu, rapaz. Oxi, rapaz. Tem um cara... Como é o negócio? É a Universidade Charles, que é um dos príncipes Não, lá. fala essas coisas pra nós aqui não. Aí eu cheguei lá, eu fui porque o professor Carlos tinha pedido para eu... Lá tem um cara que é especialista em phlebotomies, que é a mosquinha que transmite o calazar, né? E ele cria lá na República Tcheca de uma maneira que quase a gente não consegue aqui, né? A universidade, o professor Carlos tinha aqui no hospital, separado do hospital, um insetário, e ele é muito bom nisso, ele fez a tese dele em Harvard, em transmissão, e ele criou lá nos Estados Unidos esses insetos. Mas ele tava com um problema aqui, eu falei, professor, eu vou lá. Ele disse, rapaz, vai lá ver tudo e embora fazer ver se tem algum problema com o nosso. E se tiver alguma coisa, tu traz, que era uma raçãozinha que os flebótomos trouxeram. Que inclusive eu trouxe por contrabando. Aí eu fui pra lá pra ver esse negócio. Fiquei 2 dias lá no laboratório do Peter Wolf. E aí, desse cara lá, do professor da faculdade de infectologia. E aí de lá, perto, tem uma cidadezinha do Gregor Mendel. Não tem aquele negocinho das... Não sei se vocês não vão lembrar, não. Tem um negocinho das ervilhas, azão, azinho. Vocês lembram da biologia? Sim, eu lembro desse negócio aí. Pronto, aquele negócio ali foi um cara lá perto dessa cidade, uma cidade desse tamanho no interior da República Tcheca, que descobriu um monge alemão que morava lá. Aí, rapaz, eu tô bem aqui, eu vou lá ver esse mosteiro que o cara fez as ervilhazinhas, uma enrugada. Muito legal, eu fui lá, tava todas as anotações, coisas daqui a 300 anos ainda vão falar nisso, eu fui num lugar histórico. Só que tem um problema. Eu fui com um amigo português, ele fazia medicina lá e ele fez um estágio de medicina tropical aqui. A gente ficou amigos e eu fui encontrar com ele lá. E ele tinha que ir para a Áustria no outro dia. Só que do lado do mosteiro do Mendel tinha uma fábrica de cerveja. Aí não dá certo o cara ir para uma viagem para visitar um negócio que tem uma fábrica de cerveja do lado. Era €1, quer dizer, R$1, um negócio desse tamanho de cerveja. Aí nós chapamos o coco. Fomos visitar o Mendel, foi muito legal. Falei lá que eu sou cientista. E a mulher vinha pra cá falar. Aí eu fui pra lá, né? Foi assim, contar a história do cara. Dentro dos próprios, que eles são historiadores, não são cientistas geneticistas de fato. Mas, e aí, nós bebemos demais. E o português tinha que ir embora no outro dia. Ele disse, ele morava lá na República Tcheca antes. Ele disse, eu vou e tu fica aí. Eu disse, pode ir. No meu cordão umbilical eu já cortei, tá com tempo, mamãe. Pode ir que eu me viro. Aí de lá, peguei um ônibus pra uma cidadezinha pra ver outra parte. Só que lá tem guerra. A guerra que lá passou um dia desse. Buraco de AK-47 na parede. Lá você podia atirar. Você dava €5, podia atirar de AK-47. Quando eu entrei no estúdio, que eu olhei pro teto cheio de buraco de bala, as gringas vão apertar e eu disse, aqui mesmo não. Eu vou vazar daqui. Regulação 0, meu amigo. Eu não vou ficar aqui não. Vai ser uma bala perdida bem na coluna aqui. Tchau. Aí eu cheguei lá, bicho, ninguém falava inglês. Ninguém falava uma palavra em inglês. E lá, a rodoviária era tipo ali a banca do Jean. Só tinha um velho dentro do negocinho vendendo bombom e bilhete. Não tinha um negócio pra dizer, eu quero ir pra ali. Quero ir pra tal lugar. O cabo tá aperreado, o cabo aponta o dedo. É? Lá é tcheco. Eu sei falar, como vai você? Obrigado, em tcheco. E aí eu cheguei lá, como vai você? O cara, bem obrigado. E você? Eu, bem obrigado. Fala agora. Em inglês, olha, eu quero ir pra cidade. O cabo respondeu lá, eu disse, não entendi não. Aí eu perguntei em francês. Não respondi não. Aí, bicho, fiquei uns 40 minutos insistindo nisso. Aí eu falei, pronto. Não tem mais como sair daqui não. Vou ficar sentado aqui. E o velho perdeu a paciência, fechou o negócio e não falou mais comigo.
Seu Lunga da República Tcheca. Fechou o negócio e tchau. Quero papo com você não, se vá de pé. Daqui pra Itália. Eu ia pra Itália no outro dia. Aí eu disse, Rapaz, tu é doido. bicho, eu fiquei sentado lá, sem saber. Eu não tinha celular, internet, nada. Não tinha nada, tava só com a mochila nas Aí costas. chegou um florianense. Aí, pronto, não, chegou não. Não chegou foi ninguém. Baixou foi o sol, escureceu e eu assim. Tá, agora E tô aí o fazendo. frio subindo, e eu com uma camisa dessa bem aqui. E o velho, nada de E o abrir. velho não abriu, não. Aí eu fui lá, bati de novo, aí o velho abriu e eu comecei eu sou muito calmo, eu não me aperrei com nada não, mas já tava muito tempo, eu tava com frio, com fome, nesse entrepostozinho longe, uma ressaca absurda dessa Lugar cerveja pra tcheca. comer não tinha. Zero, não tinha nada, né? Só esse postozinho de pegar esse ônibus. E nada de passar outro ônibus, que o primeiro que passasse eu entrava. Vai pra onde? Vou. Porque lá no outro lugar eu achava alguém que falava Falasse inglês. inglês e ia me embora. Daí eu fui lá no velho, aí falei Deutsch, que é alemão e alemão. Aí o velho falou, eu falo alemão. Moço, eu quero um bilhete pra ir pra Praga. Aí o cara, por que você não disse? Entregou o bilhete, eu não pedi nem troco, só deu o valor lá, peguei. Aí, que horas é os ônibus? Ele falou, eu entendi mais ou menos. Fiquei lá sentado ainda quase umas 6 horas, cara, esperando o ônibus. O E ônibus nada chegou. de nada. Nada de nem água. Aí peguei o ônibus, cheguei em Praga eu peguei um trem pra Viena e de lá eu fui pra Roma, que eu tinha um encontro. Rapaz, maninho, aí é o seguinte, um negócio desse aí comigo, logo eu tava logo uma caganeira. Eu sou mole, eu já me cagava logo. Eu sou desgraça, dói logo a barriga. E agora? Aí quase que eu digo, moranguinho do Nordeste. O velho mandar tu pra puta que pariu. Ela dá Daqui puta. foi de morango. né? Eu tiro de Se H47. você tinha passado a tarde todinha falando só, e aí, tudo bem, tudo? E tu, tudo bem, tudo? E aí, tudo bem, tudo? O dia todinho. Não, esquece um bar, se ele fosse no bar, ele ia achar um cara pra falar. Já achava. Bar é bicho que tem Achava. já, tudo no bar você resolve. Cara, foi uma situação absurda, porque você tá num lugar que não tem saída. Era um labirinto mesmo. Nunca vi um negócio daquele ali, não. Pai, é muito Todo bom. lugar que eu já fui, eu nunca vi um negócio daquele ali. Tu é doido, pô. Eu já fui em buraco feio, mas agora no Polo Norte tinha um urso que era capaz de perguntar Praga e o urso foi assim, tá ali, ó. E a porra do velho fechou o negócio na minha cara. O urso bota na frente do buraco, sobe aí, olha Não sabe onde você tinha lá. 90 nós chega lá daqui pra de manhã. Rapaz, foi um absurdo. Mas sempre tem, cara. Sempre tem uma história maluca. E o Gabriel como pessoa, a gente falou aqui do Gabriel cientista, do Gabriel viajado aí, e o Gabriel como pessoa, família, como é que se define assim? O Tranquilo. Gabriel sou uma pessoa- Ferreira. Sou uma pessoa muito tranquila. Gosto muito da minha família. Tenho uma relação muito boa e próxima com os irmãos, minha mãe, meus tios, avós. Respeito todos como pai, mãe. E com muitos amigos. Então, 1 milhão de amigos. No mundo todo eu tenho um amigo me esperando. E eu gosto de fazer minhas coisas. Estudo muito, né? Fico um pouco mais reservado. Mas eu sou uma pessoa tranquila, gente boa. De boa, tá casado. Sempre fui. Oh. Desde 94 que eu tô casado. É, moleque, deu. É, E a questão, Gabriel, que o teu pai faleceu agora, né, É uma recentemente. tristeza pra gente. O papai era uma referência, o centro da família inteira. Né? Uma pessoa mais Família. sempre o mais divertido, mais carismático, divertido, mais é. conversador. A gente, como o meu pai era muito amigo do teu pai, É. e aquela, ele sempre brincando, sempre. A lembrança que a gente tem dele é assim, com aquela Uma molequeira perda, ali. Uma perda absurda. Você só não se perde mesmo porque você tá andando na beira do abismo, você olhar pra baixo cai, né? Você tem que continuar a vida. Continua, mas é uma perda inestimável. Eu tenho uma lembrança muito, muito boa. A gente foi. Eu morava na frente da casa do Gabriel. E aí a gente ali, criança, tivemos uma infância muito, 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 muito boa mesmo. Uma infância de todas as brincadeiras de criança, jogar bola na rua, e ele lá o tempo todo, ele. Enfim, com diversas Ele ficava brincadeiras. inflamando. É, até no Inflamando, e menino, não sei o que, aperta dedo de menino, bota pra menino Cutia falar. mamar. É. Botar cutia pra mamar. meio. Mas o bom é isso, que fica as lembranças boas, né? É, agora eu vou te contar uma. Quando o Bruce morava lá em frente de casa, pode contar uma? Pode. Rapaz, sempre tem uma coisinha dele. Aí tinha Sempre uma, aparece. a gente, moleque muito pequeno, a gente era muito pequeno mesmo. Desculpa, eu não tenho nem estimativa, 19 anos, entre 9 e 12 anos, uma coisa no máximo. E aí tinha uma moça que trabalhava com a família do Bruce lá e eu disse, bora curiar, porque naquele tempo pra ver um peito era só mesmo uma vez no carnaval ali perto. E olha lá. Menino curioso. Aí. Primeiro a gente foi do lado da casa dele, tinha um corredorzinho.
E o banheiro é com bombonzinho, eu lembro de tudo. Com bombom. Não tem aquele negocinho que abre assim, não é com bombom o nome? Eu não Pronto. sei não, é isso aí mesmo. Eu Não é acho meu que é. tempo não, eu sou dos anos Não, que 2000. abre assim? É, É o vitrozinho. um vitrô. Não, é com bombom. Não é vitrô não. Tem arquiteto vitrô, é com bombom mesmo. Eu não sei como é o nome daquele negócio, não. Eu sei que dali a gente subia em cima do muro e olhava o banheiro dentro, mas só via mesmo a testa e eu acabo. Mas ali você vai ficar, ela tá pelada. Ali a gente vai ficando, é minha vez, um querendo empurrar o outro pra dentro da casa da dona Nena, cachorro latindo. A menina desconfiada, aí nós arquitetamos um plano. Disse, não, senhor, vamos pra dentro do quarto. Tu fica dentro do armário e eu vou pra debaixo da cama, do guarda-roupa, e eu vou pra debaixo da cama. Ela vai vir se trocar, nós dá cada um no seu ângulo, eu de baixo e eu de cima. Cada um vê o que quer ver, né? Aí eu fui pra debaixo da cama e Bruce dentro do armário só na frestinha. Ela entrou, jogou a toalha, meu amigo dela vestiu, não sei o que foi, baixou um santo. Ela, tem alguém aqui pra abrir a porta. O Bruce, não! O tarado do guarda-roupa! Você é o tarado do guarda-roupa! Eu saí logo debaixo da cama, ligeiro, correndo pro rumo de casa. Não sabia o que fazer. Não fiz nada não fiz não. Vou contar pra mãe de você. A Maria. Achei Rapaz, ela caiu, maninho. Maninho, Né? Tremendo com medo. Porque naquele tempo, a psicologia era mesmo umas 4 vassouradas. No mínimo. E aí, com medo de taca, e passando foi dia gelado. Mas ela não contou, Ela não. não contou não, teve pena de nós. Mas deu pra brechar, maninho. Deu pra Oxi, brechar. até hoje tá mandando a pá. Pode dizer o nome, não. Rapaz, tinha que finalizar com essa. O tarado do guarda-roupa. Rapaz, isso não. E foi tudo ideia dele, tudo. Não, foi nada. Rapaz. Eu, coitado, naquele tempo eu abria barriga de labigol, tava lá estudando e o Bruce, bora curiar a menina. Moço, imagina, ali no Mercado Cruzeiro só tinha artista. Artista. Dudu, Marquinhos, Não. era só artista. Mercado Cruzeiro é só artista. Ah, o menino fazia pereira, a galera ligeira. Lá só tinha artista, pô. Rapaz, o lugar pra ter artista, viu? Galera, aí foi isso. Foi um prazer aqui ter você, Gabriel. Doutor Gabriel, meu amigo, mestre pela Universidade Federal do Piauí. E agora o homem tá fazendo PhD lá em Quebec. Universidade Laval, né? Universidade de Laval. E é isso aí, Canadá. eu queria agradecer aí, você ter tirado um tempinho aí pra estar aqui com a gente, contando a sua história, contando aí essa pérola que você trouxe no final, do rapaz do guarda-roupa. Eu não vou dizer o nome dele. Eita, rapaz, acaba ver coisa. Rapaz, maninho, eu esperava tudo, mas essa daí tu... Ei, deixa eu te dizer, esses dias eu falei com ele no Instagram, acho que tá com um mês, ó. Eu acho que um mês. Eu falando com ele normal e tal, disse, rapaz, tá, porque eu tava lembrando, ele contou essa história, pô. Eu não lembrava, assim, ele lembra. Aí quando Começou, ele falou contou, aí comecei a lembrar. processar, disse, rapaz, não é mesmo, que é verdade. Eu lembro de cada detalhe da minha infância, muito, lembro de tudo. A infância é muito boa ali, né? Muito boa. Que foi a infância raiz, né? Fui muito feliz. Eu não troco minha infância em Floriano por nenhum palácio de Buckingham, nem nenhum lugar do mundo. Show de bola. Top. E é bonito esse amor pela terra natal. Uma vez que a gente fala com o Gabriel, quem vê ele é falando de Floriano direto. É o Floriano, Não abro literalmente. não. Não abro não. Não abre de jeito nenhum, é duro. Ele não é fraco, não. O cabo que É vai de pra Floriano. neve, atrás do urso, O com cabo que spray, espanta urso com spray. Baigon, Não é pra tem qualquer um, condição, não. Meu irmão, foi um prazer ter você aqui. Prazer todo meu, meu Obrigadão amigo. mais Fiel, uma vez. Brigadão, cara, pelo tempo aí, tirar esse minuto aqui pra conversar com a gente. Eu acho E se que esclarecer. poucas horas antes de viajar aí, daqui a algumas horas deve estar voltando, né? Não, Retornando. ele até tá aí. Ele vai devendo um lá dos cangurus lá, do Canadá, não sei de onde lá, onde é que ele vai agora. Menos 40 e lá Menos vai 52 fumaça. graus. É loucura. E é isso aí. Mas brigadão, cara, top. Então é isso, galera. Esse foi mais um Podpi Podcast. Muito obrigado. Um podcast Mais irreverente do Brasil. chama. Gabriel Não, só na voz. agradecer vocês pelo convite, desejo muito sucesso. Tenho certeza que vai ser sucesso esse podcast e todos os vídeos eu vou estar lá assistindo, sorrindo e curtindo. Quando você estiver falando aqui, eu tô assistindo lá em Quebec, me acabando de rir. E pela primeira vez que eu vou pra falar em pública dessas histórias, brincadeiras, sempre é coisa séria, né? Me diverti muito. E um grande abraço, a gente se vê. No ano que vem eu volto e eu volto aqui, pai. Aí tu lembra de outra história. Não, tu eu já vou contou. ter uma do Bruce pesada, mas eu não tenho coragem de contar ainda não. É no próximo. Ele vai vir com mais informações. Não. A gente, com fé em Deus, Sim. vai ter diminuído essa questão do Covid, da pandemia. A gente vai estar
vai estar melhor e ele vai trazer uma quentinha. Eu queria que ele deixasse uma mensagem pra galera aí, sei lá, eu acho que deve ter aí, alguém que vai nos assistir, talvez alguém até de Floriano, do Piauí, algum menino, algum jovem que queira, né, ingressar que pensa em ser um cientista, ingressar nesse ramo, e o que é que você teria a dizer pra essa pessoa? Mas eu fui convidado essa semana, não, da outra vez que eu vim, com alguns meses, eu vim recentemente ao Brasil, por conta do falecimento do meu pai, e eu fui a algumas escolas, me convidaram, e eu perguntei, algum de vocês quer ser cientista? Nenhuma das crianças levantaram a mão. YouTuber, a metade. Trader, a outra metade. Não, para com isso! Juro, que a outra. Trader não, pô! Teve um desse também que disse assim, eu já sou trader. Não, para com isso! É por isso que quebraram. Deu uma febre agora. Aí chegou a pandemia e estão acreditando em saco de macumba. Aí eu desejo que quem quisesse, que as pessoas que querem estudar, o segredo é não desistir. Tudo que você começar, você termina. Tudo que você começar, você termina. E o estudo, ele não vai lhe levar para um mau lugar. Nunca. Não tem nenhuma possibilidade de você seguir uma vida acadêmica, uma vida de estudos, para você não ter uma mente boa, um coração bom, e você conseguir ser um bom pai, um bom filho, porque o poder de decisão que vem da informação é muito incrível. Claro que tem a sensibilidade, tem aquilo, o amor das pessoas, mas é muito importante você ter informação. E quem quer estudar não se dá mal na vida. Todas aquelas pessoas que querem estudar, continue com o seu sonho, não desista. Não é nada fácil, ciência é muito difícil. PC, né, que in situ, ali já é difícil, e aqui no Brasil é mais difícil ainda, que a gente não tem financiamento, não tem estrutura, não tem contato. Se eu tivesse contato com o Frei Antônio no microscópio, e depois na faculdade, com anos, e depois para ver a ciência pura, que é essa ciência que eu estudo hoje, tive que viajar 8.000 quilômetros e aguentar menos 40 graus nas costas. Mas aqui a gente não tem. Não desista, não desista. Você vê, eu saio de Floriano, já rodei, fiz muita coisa. E você que quer, pode começar a estudar hoje e se dedicar, que dá certo. Que dá certo. Então tu mesmo, estuda, vagabundo. Estuda, meu filho, que não é impossível. Não vá ficar dentro de guarda-roupa vendo a fichinha pelada não, viu? Estuda. Esse foi mais um Podpi Podcast. Um dos podcasts bem interessantes. Muito bom. Muito Show. Bom, show de bola. Valeu, meu irmão. Show. Grosso. Valeu, Bielzão.